Ok, bom dia então, bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês e comigo também. Que esse encontro possa redundar em glória para o nosso Senhor. Quando a gente mora no campo, é tão silencioso que qualquer coisa destaca, né? Você está no centro de São Paulo, você não ia nem perceber isso aí. O barulho é tanto que um barulho a mais, a menos, não ia fazer diferença. Tem pessoas que vão nos visitar e na primeira noite que dorme, falou, tive dificuldade para dormir por causa do silêncio, muito silêncio. Falei, tudo bem, pega um rádio, deixa fora da estação, deixa ela chiando para te ajudar a dormir. Mas é curioso, né? Como nós nos acostumamos com as coisas, né? Acaba se adaptando e nem percebe mais. Tem pessoas que moram do lado de lugar mal cheiroso, aquele cheiro horrível. Em Campinas tem lá um lugar perto do Carrefour, que tem uma estação de tratamento de esgoto. Eu não consigo passar ali, tem pessoas que moram ali. É assim mesmo. Mas bem, vamos voltar ao nosso tema. O Senhor é misericordioso. E todas as ordens de Deus são para a nossa felicidade. Todas as ordens. Deus não faz nada que seja para prejuízo nosso ou para nos restringir a algo que poderia ser bom para nós. Absolutamente. Imagina os pais que estão aqui. Pense nos seus filhos. Tem a irmã ali com o filhinho, né? O que você não faria pelo seu filho, irmã? Se precisar, você doa o rim para ele. Se precisar, doa o coração. A gente faz o que pode pela felicidade, pela saúde dos nossos filhos. Agora imagina Deus numa dimensão extremamente maior, inconcebivelmente maior, o amor que Ele tem por nós e o cuidado que Ele tem pelos seus filhos. Então, quando Ele dá uma ordem, a gente precisa entender que essa ordem é um carinho de Deus para nós, é uma preocupação com a nossa felicidade, e não só aqui, mas eterna. Deus quer que nós estejamos preparados para sermos resgatados. A única coisa que vamos levar daqui, já foi falado várias vezes nos sermões aí, o que é a única coisa que vamos levar daqui? Então, Deus está preocupado em que a gente prepare o caráter. Não é a casa, não é o carro, não é nem o sítio. É um caráter. Então, tudo que puder ser feito para que esse caráter seja preparado de modo a viver no céu, Deus vai investir nisso. Então, quando Ele fala assim, filho, vai para o campo, é porque Ele sabe que ali o seu caráter vai ser melhor preparado para habitar nas mansões celestiais. Qual foi? Bom, vocês já sabem, mas Deus criou um jardim para os nossos primeiros pais. Por que Ele não criou uma cidade? Um jardim. Qual foi a profissão que Ele deu para Adão? Falou, Adão, você vai ser jardineiro. Ele deu o melhor para os seus filhos, ou seja, um jardim e a profissão de jardineiro. Verdade? E hoje parece que eu fico tão feliz quando eu vou preencher um cadastro em algum lugar, a pessoa pergunta assim, profissão, põe sitiante. Aí eu fico regozijante. Mas é bom ser sitiante, gente, muito bom. Sitiante. E a minha esposa escreve dólar. Não é dólar não, é dólar. Entendeu? É bom, muito bom. É uma bênção. Entende? A gente tem muitas lições que a gente aprende. Não dá para transmitir todas as lições que o Senhor nos revela no campo. Não dá para transmitir. Tem que viver. É igual eu explicar o gosto de cupuaçu para vocês. Já comeu cupuaçu? Quem nunca comeu cupuaçu? Nunca comeu cupuaçu. Agora você explica para ele como é que é o gosto de cupuaçu. Não tem jeito. É parecido. Não dá. Você tem que provar. Então, para entender como é viver no campo, tem que viver no campo. Eu vi o irmão sorrindo ali, parece que o irmão já viveu no campo pelo jeito, né? A gente vê na cara de quem já viveu no campo, o sorrisinho aqui. É uma delícia. Não tem nada a ver com palmito, é uma fruta. É uma fruta, mas não dá para descrever. Gente, é muito bom. Dormir cedo, levantar cedo, comer as coisas que você plantou. E as crianças, então? Olha, foi em casa uma vez, uma família, um amigo meu, não são adventistas, e
e tem 2 filhos. Ele chegou lá e o menino não quis descer do carro. Eu falei, o que foi, Ari? Ele falou, não, ele disse que não vai descer porque não tem televisão, não tem videogame, ele disse que não tem o que fazer aqui. Eu falei, deixa ele lá, não se preocupe não. Deixa ele quietinho lá. Aí o menino lá emburrado com um bico desse tamanho. Aí tinha mais algumas crianças lá, e eu cheguei perto do carro e falei assim, olha, agora nós vamos para a cachoeira. Mas olha, não é fácil ir para lá, o caminho é difícil. É só corajoso que vai para lá. Aí o menininho os olhinhos já brilhou. Né? Para encurtar a história, esse menino saiu do carro, foi com a gente e na hora de ir embora não queria ir para casa. Pai, deixa eu ficar aqui essa semana. Olha, foi difícil para convencer o menino a ir embora. Mas veja só, existe dentro de nós, Deus colocou dentro de nós um gosto pelas coisas que são boas. Só que a gente não exercita. E a gente não tem ideia. A gente acha que morar num apartamento é vida. Que não é vida. O que você faz com um menino de 10, 11 anos dentro do apartamento? Ele vai ficar engessado? Vai botar ele na televisão, vai botar ele na internet, no joguinho e ficar ali. Ou então vai encher ele de coisa. Inglês, sapateado, esgrima, judô, natação. Enche o menino de atividade, esgota a criança. Aí ele não tem condições mais de estudar a palavra de Deus, porque está esgotado. Né? Ou então põe a criancinha pequena no depósito de crianças, leva lá no depósito de crianças, que chamam de creche ou escolinha, não sei, põe lá no depósito de crianças, pega no fim do dia. Aí o que acontece? Fica com a consciência pesada, porque não ficou com o filho, e aí quando está com o filho não quer repreender, quer fazer todos os gostos da criança. Como é que cresce esse infeliz? Infeliz. Cheio de autoridade com os pais, porque no pouquinho tempo que a mãe e o pai ficam com ele, ele manda. Quer fazer tudo pelo filho, porque consciência pesada não vai pôr de castigo, aquelas horinhas ali. Então, irmãos, é muito complicado. Quando a gente sai do plano de Deus, não tem alternativa boa. Não tem. Não tem. Quando o homem se separa da vontade de Deus, escolhe fazer a sua vontade, ele colhe as consequências. Deus, na sua misericórdia, ainda tem paciência conosco. Eu fiquei muitos anos vivendo na cidade. E tinha toda a mensagem à minha disposição, mas não entendia. Faz 6 anos que eu moro no campo. Eu vivia bem na cidade, bem para o estilo de quem está na cidade. Hoje eu vejo que eu vivia muito mal. Entendeu? Eu morava numa casa de 550 metros quadrados, em 3 pessoas, tinha 9 banheiros na minha casa. Você imagina? Isso é loucura. Por que eu construí uma casa de 3 andares, subsolo, garagem para 10 carros, entendeu? Um monte de coisa, tudo, gastei muito dinheiro ali. Falta de quê? De cristianismo. Porque se eu tivesse conhecimento da palavra de Deus, como deveria, eu jamais teria investido em tesouros nesse mundo. E ainda, cheio de trabalho para manter, caro, para 2 empregados. Para falar com a minha esposa, eu precisava usar o telefone. Onde você está, meu bem? Eu não sei onde ela está, dentro da casa. Entendeu? Para quê? Ostentação, vaidade. Agora está lá o elefante branco, ninguém compra. Quem quer uma casa daquela, né? Fica complicado. Mas o Senhor vai dar um jeito nela, o Senhor é misericordioso. Uma hora, eu espero que não queime, que aquilo se transforme em almas para o reino de Deus. Amém. Mas veja bem, irmãos, eu estava nessa situação, ganhando bem. Eu e minha esposa, na época, isso faz 6 anos atrás, a gente ganhava em torno de 35 mil reais por mês, que é um salário interessante. A gente gastava em torno de 20, 21, 22 por mês. Hoje eu não consigo entender como eu conseguia gastar tanto no mês. Gente, é quase R$1.000 por dia útil. O que eu fazia com esse dinheiro? Pô, hoje eu vivo com isso, eu vivo um ano. Eu gastava no mês. Mas que absurdo. Mas a gente gasta, vai viajar para a Europa, faz cruzeiro, vai para os Estados Unidos, vai para a Argentina, vai em churrascaria caríssima e compra presente, faz festa em casa, e o dinheiro vai. Pagava 2 seguranças e 4 carros, 2 motos e vai gastando. Quando você vê, o negócio foi longe. Churrascada, pizzada, sorvetada, só bobagem, chocolate suíço. Lá é barato, aqui é caro, viu, irmã?
E aí quando eu comecei a ler Vida no Campo, o Senhor, na sua misericórdia, mesmo com as nossa mente toda voltada para o material, o Senhor começa a falar. E aí eu vi que alguma coisa não estava bem. Aí nós lemos Fuga para Deus. Aí foi outra cajadada, né? E aí nós decidimos mudar para o campo. E quando eu falo decidimos, a gente sabe que tudo que é de bom vem de Deus. É o Senhor que opera. A gente só não pode resistir. Então, quando nós decidimos, e o primeiro passo para mudar para o campo, irmãos, é a decisão, não é achar propriedade. Não é se aposentar, não é ganhar na Mega Sena, não é nada disso. É decisão. E a decisão, obrigado. E decisão a gente toma com oração. É de joelho no chão. E nós decidimos e aí o Senhor foi operando. Só que veja que curioso. A minha ideia de vida no campo. Eu fico pensando assim, o nosso anjo que nos acompanha desde que nós fomos gerados, gente, eu quero dar um abraço muito forte, um abraço de uns 2 anos nele, porque vai ter paciência assim lá no céu, né? É muita paciência. Depois que entendeu que tem que mudar para o campo, veja só a minha ideia de mudar no campo. Eu queria ter um agronegócio, eu queria comprar uma fazenda de 150 alqueires, plantar eucalipto em 50 alqueires, que é renda a longo prazo, médio e longo prazo, e em 100 alqueires criar boi, que é renda a curto prazo. E ficar dentro da minha sede, da casa sede, no ar-condicionado, operando na Bolsa de Valores, ganhando dinheiro a curtíssimo prazo. E ter lá um lago, e vivendo no campo, e ali um lago com jet ski, um cavalo, na hora que eu enjoo do negócio, dou uma voltinha no jet ski, na hora que enjoo, dou uma voltinha no cavalo, e empregado é que trabalha, imagina que eu vou botar a mão na terra. Não tem problema não, a gente entende que é assim mesmo. Então, irmãos, eu tinha essa ideia de viver no campo, mas ganhando dinheiro no campo, e não é isso que Deus pede. Esse foi um equívoco. Graças a Deus, nenhuma das minhas tentativas de comprar um sítio assim, uma fazenda assim, deram certo. E eu demorei para achar, porque não é fácil achar sítio e fazenda. É bem difícil, você roda. Achar uma propriedade, às vezes, leva meses procurando. E as que eu encontrei, não consegui fechar negócio. Na hora de fechar negócio, o camarada desistia, o outro, um herdeiro não queria assinar, o outro documento não estava bom, o cartório não conseguiu resolver, o outro, o sujeito, na hora, tudo certinho, aumentou o preço. Eu sei que as 5 ou 6 situações que eu encontrei, não foi possível fechar negócio. Mas eu vi que hoje eu vejo que foi a mão de Deus impedindo. Até que nós entendemos, lendo mais, porque a luz é progressiva, sabe, irmãos? Por isso que a gente não pode criticar ninguém. A luz é progressiva, as pessoas vão entendendo passo a passo. Só não demora muito, né? Porque senão acontece igual Ló, perdeu a família. Aí eu entendi que Deus pede que a gente tenha um pequeno pedaço de terra, para quê? Cultivar o próprio alimento, não é para criar boi nem plantar eucalipto. Boi a gente não come, né? Pelo menos não deveria. E eucalipto menos ainda. Então não é para... esse objetivo meu estava furado. Então, um pequeno pedaço de terra onde você mesmo vai plantar o seu próprio alimento. Né? E entender que mandioca não se planta assim, né? A gente vai aprendendo. Né? Bom... E assim nós mudamos o foco. Quando nós mudamos o foco, o Senhor nos deu o sítio que nós moramos hoje de presente. A gente nem procurou. Uma pessoa, a minha filha ligou e falou, pai, tem um sítio assim, assim, assim aqui para vender, o senhor quer? Aí eu falei, se a pessoa baixar 1/3 no preço, eu vou ver.
porque era o que eu podia. Aí a pessoa falou, venha ver. Opa, já baixou um terço, né? Aí chegou lá e ainda fez em 25 vezes sem juros. E aí foi possível comprar o sítio onde nós moramos, graças a Deus. E o sítio tem sido uma bênção para nós e para as pessoas que têm ido lá. Minha filha foi para lá com 12 anos de idade e foi uma bênção para a criação dela. Eu vejo, comparando com as amigas dela da mesma idade, que eram coleguinhas dela no IASP, eu vejo essas amigas, o que fazem hoje? Quem são essas amigas hoje? E eu comparo com a minha filha, eu falo assim, foi uma benção nós termos ido para o sítio. Foi uma benção. Por mais que os pais se dediquem, por mais que os pais queiram proteger os filhos, tem uma rede de influência muito grande que compete com você, pai, de forma injusta. Forma injusta. É impossível você cercar o filho na cidade dessas influências. Você não consegue competir com o mal. Então, por isso que Deus fala assim, tire seus filhos, separe seus filhos do mundo, porque não dá para competir. Bom, o sai dela, povo meu, tem sido aplicado de forma errada por algumas pessoas que se revoltam com a igreja e querem aplicar esse verso à igreja adventista. Sai da igreja, chama a igreja adventista de Babilônia, e isso é errado, irmãos. A senhora White fala que quem chama a igreja adventista de Babilônia é agente de Satanás. Está fazendo o seu trabalho. A igreja tem defeitos, a igreja tem graves erros. Nossa igreja, se a gente for falar dos erros da igreja aqui, a gente vai ficar até o fim do dia. Mas esse não é o objetivo. A igreja defeituosa como ela possa ser, é o objeto do cuidado de Deus, é o supremo objeto do cuidado de Deus. E é essa igreja que Deus vem buscar. Não aqueles que se abraçaram aos defeitos, mas aqueles que puderam viver a fé viva de Cristo dentro dessa igreja, dando o seu testemunho para os outros. Nós não temos o direito de separar o joio do trigo, muito menos de apontar quem é joio. Nós temos que ver se o nosso coração é joio ou não, pedindo para Deus nos analisar, nos ajudar a esquadrinhar o nosso coração. Mas é dentro dessa igreja que nós temos que ficar. Não existe oitava igreja na profecia. A última igreja qual é? Laodiceia. Não tem a oitava igreja. Uma vez uma pessoa me abordou, apontando os erros da igreja, e falando uma coisa e outra e tal, e ele tinha razão em tudo. Aí eu perguntei assim, e a sua igreja tem abominações? Ele falou, lógico que não. Eu falei, então a sua igreja não é de Deus. Porque a igreja de Deus tem abominações. Tanto que tem abominações, que em Ezequiel diz que é para a gente suspirar e gemer. Os selados vão suspirar e gemer pelas abominações que acontecem dentro da igreja, dentro de Jerusalém. Se a sua igreja não tem abominações, eu sinto muito, a sua igreja não é a da profecia. Então, sai dela, povo meu, a interpretação primeira desse verso é Apocalipse 18, onde o alto clamor, quando os selados receberão o Espírito Santo, a chuva serôdia, sairão para proclamar a mensagem, últimas mensagens de advertência ao mundo, chamando as pessoas que já são fiéis, que estão fora da igreja, para se juntarem num povo. Essa é a aplicação. Essa é a interpretação. Uma aplicação secundária que nós podemos dar para esse verso é a gente sair das cidades. Sair das grandes cidades. Ouvi outra voz do céu dizer, sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Então, uma aplicação é a gente sair das cidades. A gente sabe que as cidades serão assoladas, já vem acontecendo. Nova York, o Japão, com tsunami, etc. Perto da sua cidade, lá em Madrid, aquela explosão no metrô, na estação, sei lá onde. A gente sabe que os grandes centros serão assolados mesmo. Por que nós vamos nos colocar onde Deus já preveniu que não é um bom lugar para a gente viver? E tem condições, sabe, irmãos? A graça de Cristo salva a todos. Ela é oferecida a todos. Ela poderia salvar a todos. Mas se não tivesse condições, até o diabo ia para o céu. Tem condições. Está escrito, há condições a cumprir. Se quisermos ser abençoados e honrados por Deus. Você quer ser abençoado e honrado por Deus? Quer? Todo mundo quer ser abençoado e honrado por Deus. Mas o que tem a cumprir? Irmãos, há condições. Não há mérito em cumprir as condições. O mérito é totalmente de Cristo, da sua graça e seu poder. Mas tem condições. Certo? Para vocês assistirem essa palestra aqui, tenha condições, tinha horário. Se você chegar meio-dia, não tem mais palestra. Não adianta chegar meio-dia e querer assistir a palestra. A condição é chegar no horário. Então,
a condição para se salvar, vamos ver, para ser abençoado por Deus é devemos o quê? Você quer ser honrado e abençoado por Deus? Qual é a primeira condição que aparece? Separar-nos do mundo. Recusar tocar as coisas que possam separar de Deus nossas afeições. O que pode separar de Deus nossas afeições? Quando você joga um joguinho, aquele que morre, vive, que salva a vida, ganha vida, passa de estágio, você fica ali. Depois que você acaba de jogar aquele joguinho, você tem vontade de ler a palavra de Deus? Fala a verdade. Não. E quando você vai ler a palavra de Deus, aquilo fica monótono, sem graça. Porque não tem som, não tem imagem, não tem estresse, não foi feito para criar aquela... Entendeu? Agora põe seu filho lá na televisão para ver filminho mesmo da Bíblia. Põe filminho para ver filminho da Bíblia. Aí depois desliga lá e vai estudar liçãozinha com ele. Ah, essa criança não presta atenção. Lógico que não presta atenção. Você viciou ele numa coisa que cheia de movimentos, sons e não sei o que e tudo, que pega todos os sentidos. Agora você quer falar para ele uma coisa monótona. Não vai vingar. Não tocar as coisas que possam separar de Deus nossas afeições. Ellen White diz que aqueles, na época dela, não tinha televisão, não tinha cinema, não tinha joguinho, não tinha computador. Ela falou assim, se você lê novela, romance, ou lê livro de ficção, ou lê livro de romance, você não vai ter gosto pela palavra de Deus. Agora a gente assiste filme de Hollywood e joga joguinho e quer ter gosto pela palavra de Deus. Não vai ter gosto. E aqui Deus está falando, não tocar as coisas que possam separar de Deus nossas afeições. Deveis separar-vos de quanto? De quanto? De tudo que seja terreno. Sois exortados a não tocar em nada imundo, pois tocando-as, vós mesmos vos tornareis impuros. Nós perdemos a dimensão da vida espiritual, irmãos. Infelizmente, nós perdemos a dimensão da vida espiritual. Ontem eu estava conversando com um grupo de pessoas ali, e eu falei assim, vocês têm noção? Porque eu não tenho. Vocês têm noção do mundo espiritual? Eu não consigo imaginar. Porque aqui tem diabo e tem anjo para todo lado. Se Deus abrisse nossos olhos para a gente ver os anjos, por justiça, Ele teria que abrir nossos olhos para ver o inimigo também. Ninguém ia dormir, irmãos. A gente ia ficar aterrorizado de ver os diabos. Entendeu? Deus, na sua misericórdia, velou isso da nossa mente. Mas a gente tem. Pode ter certeza que do lado de cada um de vocês e do meu lado e de todas as pessoas tem um anjo de Deus. Que foi designado para ficar contigo durante toda a sua vida. Agora, imagina a seguinte situação. O anjo do Pedro não conhece a verdade. O anjo do Pedro tem 40 anos de idade. Nunca teve contato com a verdade. Ele tem um anjo que está há 40 anos torcendo para que aquela criatura conheça a mensagem de Deus. Tá? Agora tem o anjo da Sandra, que está com ela há 47 anos, que está feliz por ela estar na verdade, está feliz porque ela se entregou a Jesus. E hoje o carro dela quebrou. E ela resolveu ir no mecânico. E o mecânico é o Pedro. Aí ela vai com o carro lá, meio tossindo, engasgando, chega lá no Pedro. O que é que o anjo do Pedro fala com o anjo da Sandra? Olha, hoje, 40 anos esperando, hoje o servo de Deus vem aqui. Olha, ajuda aí, ajuda. Fala para ela levar alguma coisa, levar a grande esperança. Fala para ela puxar um assunto espiritual. Eu estou aqui 40 anos com esse sujeito, ninguém apareceu. Hoje é o primeiro dia. E ele fica radiante. Aí a Sandra vai lá, combina, paga, reclama que não atrasou, aí você prometeu para de tarde, para tal hora, não atrasou, não sei o quê, faz mais barato, negocia, paga e vai embora. Gente, esse anjo vai ter uma crise de choro de um mês. Ou não? Ou mais. Agora imagina, e outra, o diabo... Ele vibrou. Debocha do outro anjo. Olha aí teu servo, aí está interessado nas coisas materiais, está pouco se lixando com a vida espiritual do outro. Irmãos, a gente não está
nossa vida para resolver os nossos problemas cotidianos. A gente tem que ter uma outra visão, outra dimensão. A gente não está numa viagem para viajar. A gente está ali para dar a mensagem para a pessoa que está do nosso lado. Nós não fomos no mercado para comprar comida, nós fomos lá para dar mensagem para o caixa, para o atendente, para a pessoa que está do nosso lado. O nosso carro não quebrou para consertar, nosso carro quebrou para a gente falar com o mecânico. Se você está frequentando uma escola, você não está lá para tirar diploma, não. Você está lá para evangelizar os seus colegas de classe. Entendeu? Você está no teu trabalho, não é para fazer a tua empresa ganhar mais, não. Você está lá para evangelizar o seu patrão, os seus colegas de trabalho. Eu estou lá no sítio, não é para plantar, não, para ficar bonito. Eu estou lá para evangelizar meus vizinhos, as pessoas que vão nos visitar. Essas coisas tudo vão acabar, irmãos. Tudo vai acabar, o carro, o sítio, tudo vai acabar. O que vai salvar são pessoas. E quanto vale uma alma? A senhora White faz que uma alma vale mais que um mundo. Se a gente tiver isso em mente, as coisas todas ficam supérfluas. Ninguém vai reclamar de nada. Quebrou a perna, não tem problema. Eu vou evangelizar o enfermeiro, o cara que vai engessar, a pessoa que vai... o cara da ambulância. Atos capítulo 16, fala de Paulo e Silas que foram para Filipos. Eles estavam indo muito bem pregando lá onde eles estavam. Aí o anjo do Senhor falou, vai para Macedônia e ajuda-nos. Ora, se você está indo muito bem no lugar, o Senhor fala assim, vai para outro, o que você imagina? Que vai ser melhor ainda, ou não? Se eu estou fazendo a vontade de Deus, vai ser melhor ainda. Aí eles foram para a Macedônia, a primeira cidade foi Filipos. O que aconteceu com eles? Quem lembra? Chicote nas costas e colocados no tronco. Irmão, vocês conseguem idealizar o que é ser colocado no tronco? A gente lê, parece que tenta se colocar na história. Tenta-se, você agora é companheiro de Paulo lá. Você foi preso, chicoteado injustamente, colocado num tronco. Agora, antes de ser colocado no tronco, foi lá a equipe de limpeza, esterilizou tudo, limpou, deixou tudo cheirosinho. Aí você está lá, deu vontade de ir no banheiro. Aí você aperta uma campainha, vem o carcereiro, leva você no banheiro. Você acha que é assim, irmãos? Aquilo ali devia ter fezes dos outros, rato, barata, e você tinha vontade de ir no banheiro, era ali mesmo, e ficar com aquelas coisas. Irmão, não tem como descrever isso. Rato subindo nas suas costas para comer o sangue ali, a barata. E sabe o que eles estavam fazendo? Senhor, eu estava tão bem lá, você me mandou para cá para eu sofrer. Era isso que eles estavam reclamando? Cantando e orando. A gente vai para o sítio, primeira chuvinha que dá o carro atola, tá vendo? Você mandou para cá. Aí plantei couve aqui, ó, formiga. Eu plantei couve outro dia. No outro dia não tinha nem o talo, perdão. Não tinha nem o talo, a formiga comeu tudo na noite. Cadê a couve? Sumiu. Você acha que morar no sítio é só cheirar florzinha, ver beija-flor? Não é não, mano. É difícil. O senhor sabe disso, né, irmão? Chove demais, chove de menos, o frio. Plantei um monte de alface. No dia seguinte choveu pedra, acabou com a alface. É assim. Agora em tudo tem lições. Eu morei 14 anos, vendi o sítio onde foi. E quero voltar. Isso aí. Mas em tudo tem lições, irmão. Em tudo tem lições. A gente consegue depender de Deus muito, porque não tem SAMU, não tem bombeiro, não tem nem sinal de internet, nem sinal de celular para você chamar alguém. Aí eu vou dizer para você que quando a gente depende de Deus, a confiança aumenta. Essa relação, eu imagino que uma das questões que Deus quer mandar a gente para o campo é para essa relação aumentar. Essa relação de confiança. A minha esposa quebrou o carro, ela esqueceu de pôr água. Alguns motoristas acham que é só pôr gasolina, mas tem que pôr água, calibrar pneu, ver óleo. São detalhes muito complicados para certas pessoas. A minha esposa não é do ramo automobilístico, então ela ligou, andou, tá bom. Aquele ponteirinho que vai lá para frente, assim, no vermelho, é detalhe, que não importa. Aí quando começou a sair fumaça, ela parou. A fumaça, alguma coisa está errada. Será que o cano de escape é para trás? Como é que saiu para frente? Ela não entendeu que era nem o motor. Bom, aí quando ela viu o negócio, ela resolveu ainda fazer uma coisa
pôs água fria. No carro quente, fervendo, ela botou água. Mas tudo bem. Bom, conclusão, o carro... né? Aí como é que ela faz? No meio do mato, sem ninguém, pegou o celular, não tem sinal. Não tem mesmo. Nem um pontinho. Lá onde eu moro, eles falam de... não tem ponto. Não tem ponto. Não tem ponto, não tem sinal. Aqui, não tinha, ela falou, Senhor, eu vou escrever uma mensagem. Ela andou para lá, para cá, tal, não achou. Vou escrever uma mensagem. E deixo nas suas mãos. Escreveu a mensagem, acabou de escrever a mensagem, encheu de sinal, 5 pauzinhos, a mensagem foi. Acabou de a mensagem, ela queria mandar para a Karina também, para avisar, só conseguiu mandar para o nosso irmão que é mecânico. Só foi para ele, para a segunda mensagem não foi. Só que o nosso irmão que é mecânico também mora num lugar que não tem sinal. E dali meia hora estava o irmão lá para buscá-la. Amém. Irmãos, a mão de Deus. Só veio sinal para mandar a mensagem. E o nosso irmão recebeu a mensagem lá de alguma forma. E veio buscar, resgatar a minha esposa. Essas coisas faz com que a nossa confiança aumente. E a gente sabe que existe um Deus pessoal que cuida de nós. Se Ele cuida de um carro quebrado, irmãos, Ele vai cuidar da sua alimentação. Ele sabe que você precisa pagar a conta de luz no final do mês. Faz 6 meses, eu mudei para lá e fiquei 6 meses sem ganhar nada. Só zerinho. Só vermelhinho no extrato. Imagina, num mês eu ganhava 35 mil, no mês seguinte, 0. No mês seguinte, 0. No mês seguinte, 0. Mas você tinha uma rotina de gastar 20, né? E para você sair de uma rotina de gastar 20 para uma rotina de gastar 3, que nós estamos gastando agora, que ainda é muito, não é do dia para a noite. Aí no outro mês, 0, e você tem uma reserva. Eu tinha uma reserva, mas reserva é igual caixa d'água. Pode ser de 10 mil litros, você só vai gastando, uma hora acaba. E eu até falei para minha esposa que, pela 3ª vez, o nosso dinheiro está acabando. Nosso dinheiro só dá até setembro. Mas Deus proverá. Já aconteceu isso no passado e Deus proveu. Bom, aí no 6º mês, o Senhor mostrou que ia cuidar da gente. Saiu uma ação na justiça que eu tinha entrado há 16 anos atrás, nem lembrava mais, 16 anos naquela época. Eu só entrei porque não pagava nada, era uma ação coletiva contra a Previdência, e o camarada falou assim, ó, você quer entrar? Eu falei, eu pago alguma coisa? Se for 10 reais eu já não quero. Hein? Ele falou, não, é só assinar aqui. Eu falei, tá bom, eu pus o nome lá, nem lembrava do negócio. E saiu, 6 meses depois, saiu 79 mil reais na ação. Outra coisa, para o advogado me achar, há 16 anos atrás, naquela época, não tinha celular. E eu estava no sítio. Eu não sei porque que eu estava com o celular no bolso, porque lá não toca. Agora toca porque nós fizemos lá um amplificador de sinal, mas na época não toca. Eu estava com o celular no bolso, o celular estava ligado, e eu estava no meio do pasto e tocou, num lugar que não tem sinal. Tocou, era o advogado. Eu falei, rapaz, eu falo mais fácil com a rainha da Inglaterra do que com você, onde você está? Bom, conclusão. Passei os dados para ele, 79 mil reais na conta. 6 meses depois eu recebi um e-mail, ele já tinha meus dados. Falou, a sua conta é a mesma? Falei, é. Saiu a segunda parcela. Eu não sabia que tinha segunda parcela, que bênção. Então foi assim. Outra coisa, você vê, eu só estou dando dicas de como Deus cuida de nós. Fala, mas eu não tenho ação na justiça, nunca entrei em nada. E aí, como é que faz? Gente, Deus não precisa de nada. Se eu for plantar um pé de couve, eu bato o enxadão no chão, tem uma barra de ouro. É difícil isso para Deus? Não. Agora, pode ser que não tenha nada. Pode ser que eu tenha que voltar a comportar. Eu vou comportar, vendo mel, dou aula. O que o Senhor mandar, eu faço. Mas o Senhor é que vai determinar. Se Ele quiser que eu continue fazendo o que eu estou fazendo, meios vão aparecer. A minha esposa e eu fomos no mercado. Entramos no mercado, fizemos a compra, ela comprou um cosmético, pôs dentro da bolsa. Ela falou, esse aqui eu não quero pôr na sacolinha não, vou guardar na bolsa. Aí pôs na bolsa, e eu saí, distraí, sempre a gente está junto, mas distraí, ela foi para o carro. Eu fui para o carro com as compras, saí, ela ficou lá. Quando ela foi sair, tocou o alarme. O cosmético tinha um sensorzinho que a pessoa não tirou, tocou, pé, segurança veio. Era o primeiro dia dele, judiação. Segurança veio, pegou lá pelo braço, não sei o quê, cadê?
despejou a bolsa em cima do balcão, cadê o negócio, cadê a nota? E a minha esposa assim, em situações como essa, ela fica catatônica. Ela não consegue falar. Coitada, imagina, toda dica de ladra, né? Sem nota, com o negócio na bolsa, não fala nada, o cara cresceu, né? O cara cresceu, humilhou, não sei o quê. Nisso eu tô lá, cadê minha esposa? Por que ela não vem? Volto e vejo aquela situação. Aí mostrei a nota, o camarada ainda não acreditou, foi lá no caixa para confirmar, a moça falou que esqueceu de ter, bom, tudo bem. O que a gente mais queria naquele momento era sair dali. Aí um casal, eu nem estava prestando atenção em ninguém, eu estava assim, doido para ir embora. O casal falou, olha, nós percebemos a situação, acompanhamos tudo, a sua esposa foi muito humilhada aqui. Se vocês quiserem acionar o mercado, porque isso não se faz, está aqui o nosso cartão aqui, você me procura, eu vou ser testemunha de vocês. Gente, eu não perguntei nada, não pedi nada, conclusão da história, ganhamos 20 mil reais. Tá aí. Né? O advogado pediu 100 mil, nós ganhamos 20, tudo bem. Não foi para se vingar de ninguém, mas a gente entendeu que isso ia ajudar o mercado a preparar melhor seus funcionários para tratar com dignidade as pessoas. Que as pessoas não podem ser tidas como ladrão antes de ser provado que são ladrão. Né? Tem que ter com educação, a abordagem tem que ser outra, etc. Bom, não sei se isso significou alguma coisa para o mercado, mas para nós foi uma benção. E assim, irmãos, teve várias situações. Eu estou contando duas, tem várias que o Senhor tem nos mantido. Semelhantemente acontecia com Paulo, né? Paulo era romano, quando ele foi tratado mal porque era um cristão, ele falou, calma aí que eu sou romano. Pois é. Então há condições a cumprir. É-vos impossível unir-vos aos corruptos e todavia permanecerdes puros. A gente não consegue. Por que o Senhor fala para a gente não ter sociedade, não ter julgo desigual? Que sociedade tem a justiça com a justiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? A gente não pode se associar. Hoje, irmãos, eu fui bancário muitos anos. Hoje o banco treina, alguns bancos, não são todos, óbvio. Alguns bancos treinam seus funcionários, alguns funcionários, com técnica de hipnotismo para poder vender seguro, vender os produtos do banco, para vender empréstimo. Tem pessoas que são especializadas em lidar com idosos por telefone, fazem aquele vínculo emocional com o idoso para poder vender empréstimo consignado. Isso é maldade. Isso é injusto. Agora eu vou me associar com essas pessoas que estão fazendo isso. Direto ou indiretamente, eu estou participando dos erros dessas instituições que agem dessa forma. Olha quantos Cs, irmão, se não é condicional ou não. Ó. C. Ó. Se nossa experiência se basear em Deus, se diariamente provarmos o poder do mundo por vir e tivermos a comunhão do Espírito, se diariamente nos apegarmos mais firmemente à vida superior, então princípios santos e enobrecedores serão entretecidos e ser-nos-á tão natural buscar a pureza e santidade e separação do mundo, como é para os anjos da glória executar a missão de amor que lhes é designada. O que é que Deus quer que a gente faça? Busque a pureza, santidade e separação do mundo. O que é separar do mundo? É sair dele. É sair da rotina do mundo, dos objetivos do mundo, dos valores do mundo. Você quer ver? Faz uma experiência. Pergunta para um amigo seu que não é crente, não tem religião nenhuma. Pergunta o que ele quer para os filhos dele. O que você quer para os seus filhos? Eu quero que o meu filho... Vou falar, eu não sou profeta, mas eu vou falar o que ele vai dizer. Olha, eu quero que o meu filho estude numa boa escola, que ele entre numa boa faculdade, que ele faça um bom curso, seja um bom profissional, para ter um bom emprego, para ele poder se manter, ter uma boa casa, ter um bom casamento, ter uma boa estrutura financeira e siga uma carreira de sucesso. Estou inventando ou vocês acham que ele falaria isso? Agora eu pergunto para um adventista do sétimo dia, o que você quer para o seu filho? Irmão, se ele falar a mesma coisa, alguma coisa está errada. Se a gente quer para os nossos filhos o que o incrédulo quer para o filho dele, alguma coisa está errada, irmãos, tem que pôr a mão na cabeça. Isso está errado, nós queremos, para os nossos filhos, a gente tem que querer que ele seja missionário, salvador, mensageiro da verdade, que ele tire almas das trevas e traga para a luz. Não é sucesso profissional, não é carreira, isso é o mundo que quer. Quanto vale uma alma?
Se o Senhor quiser que o seu filho seja um advogado, um engenheiro, um médico, um senador, ele vai encaminhar, mas é Deus que escolhe. Nós temos que colocar nas mãos do Senhor e pedir que Ele escolha o nosso caminho. E agora, se Ele escolher que você seja roceiro, você está disposto? Está disposto a ser roceiro? Para salvar seu vizinho que é roceiro? Para construir o seu caráter da forma como Deus quer? Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, tem um risco muito sério. Sabe qual é? É Deus escolher uma coisa que a gente não quer. Se a gente aceitar, nós vamos fazer aquilo que a gente não escolheria. E aí você vai para o chicote, você vai para a cela suja lá, ficar no tronco, e vai cantar e louvar a Deus. Porque você sabe que aquilo é o melhor para você e para os outros. Houve uma saída, uma decidida separação dos ímpios. Decidida. Mastiguem essas palavras, irmãos. Uma decidida separação dos ímpios. Uma escapada para salvar a vida. Escapada para salvar a vida. A gente escapa da onde? Da onde a gente está. Assim foi nos dias de Noé. Quantos se salvaram? 8. Assim foi nos dias de Ló. Quantos se salvaram? Assim aconteceu com os discípulos, antes da destruição de Jerusalém. A gente não tem a quantidade, mas sabe que só os cristãos se salvaram. E assim será? Irmãos, mais claro que isso, eu não consigo imaginar como Deus poderia escrever mais claro que isso. Gente, lembra de Noé? Noé era louco, largou tudo, foi construir a arca, pregou uma coisa que ninguém acreditava. Assim foi nos dias de Ló. Ló, sai daí, Ló. Num lugar onde você nunca deveria ter entrado, sai daí. Discípulos, fujam quando virem a cidade cercada. Não pegue nem a escova de dente. Você está lá fora, já nem volte para casa. De novo se ouve a voz de Deus em uma mensagem de advertência, mandando o seu povo. Gente, é mandando, não é aconselhando, não é dando a opção. E as pessoas acham, não, o tempo de Deus. O tempo de Deus é hoje. Se hoje ouvires a sua voz, no tempo de Deus é hoje, nós é que somos lentos. Eu sou adventista há 40 e tantos, já perdi a conta, é muito tempo, é muitos anos, é mais de 40. Há quanto tempo eu conheço essa mensagem? Veja quantos anos de lentidão para entender isso. E Deus falando, mandando o seu povo se retirar. Eu lá, churrascada, pizzada e festa. Vai para a igreja, não perdi um sábado. E está certo não perder mesmo. Só que dormia no culto. Depois ia dormir sábado à tarde. Aí levantava. Irmãos, eu tenho vergonha de dizer, mas eu já fiz culto em frente à locadora. Culto. Eu fiz uma tapiação, uma abominação ao Senhor. Dentro do carro, cantava Além do Céu Azul, fazia oração, falava uns versos bíblicos e corria para a locadora, porque os irmãos invadiam a locadora para alugar os filmes. Porque lá é tudo adventista que mora ali. Então, acabava o pôr do sol, tinha que estar ali primeiro. Os irmãos chegam igual arrastão ali na locadora. Sábado à noite. Então eu queria estar eu tinha que estar na pole position lá para pegar uns 5 filmes. Imagina, quem que eu estava adorando, irmãos? Você acha que Deus ia se agradar daquele culto na porta da locadora? Aquilo... Gente, Deus é muito misericordioso, porque ali tinha que ficar... Olha, é muito misericordioso. Hoje eu vejo aquilo, eu vejo com tristeza. Como Satanás deve ter se alegrado com aquilo. Como eles debocharam dos anjos de Deus. Olha o teu servo, olha aquele que se diz adventista, que está lá passando lição na escola sabatina lá, que foi no púlpito hoje de manhã, olha aqui, ó. Aqui para assistir os filmes de Hollywood que eu faço. Está aqui, ó, correndo. Não perde hora para a locadora, mas chega atrasado na escola sabatina. Quem que ele está adorando? Gente, é muito vergonhoso isso. Sinais inequívocos precederiam a terrível culminação. A hora temida viria como? Ah, não, vai ter sinal. O tsunami vem devagarzinho, uma ondinha, depois vem outra. No dia seguinte, não, é súbito e celeremente. Está tudo bem, depois não adianta chorar, irmãos. Está avisando aqui, a hora temida viria súbita e celeremente. E o Salvador advertiu aos seus seguidores.
quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ué, quem está na Judéia não é nem para voltar para a cidade? É isso que eu estou entendendo? Você está na Judéia, fuja para onde? Para os montes. Então não é para voltar para a cidade. Quando os símbolos idolátricos dos romanos fossem erguidos em Terra Santa, a qual ia um pouco além dos muros da cidade, os seguidores de Cristo deveriam achar segurança onde? Na fuga. Grande conflito. Irmãos, 26. Se quiser eu passo os negócios tudo aí, não tem nada para... Imagina o seguinte, a fuga dos discípulos tinha um sinal. O sinal era Jerusalém cercada. Os estandartes romanos erguidos na Terra Santa. A Terra Santa ia um pouco além dos muros. Isso foi determinado por Neemias, muitos séculos atrás. Jerusalém cercada de muros e um tanto em volta, tudo era Terra Santa. Os romanos ergueram seus símbolos idolátricos ali, era o sinal. Se amanheceu, estava cheio de guarda, e aí, como é que faz para sair? Deus nunca dá uma ordem impossível de ser cumprida, irmãos. Nunca. Tudo que Deus pede para nós, Ele nos dá capacidade para cumprir tudo. Senão, Ele seria injusto. E se Ele é injusto, a sua lei é injusta. E se a sua lei é injusta, não pode ser obedecida. E Ele não poderia ser o dirigente do universo. Como que o universo vai ter um dirigente injusto? Então, se Deus pede algo, é porque Ele nos capacita a cumprir. E aqueles que dizem que nós vamos pecar até o final, estão pregando que Deus é injusto, que deu uma lei impossível de ser guardada. E também não creem em 1 Coríntios 10, 13, que diz que nenhuma tentação vos sobrevirá acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, virá também o escape. Amém. Se essa é uma promessa divina, é inverídico que nós vamos pecar até o final. Ou seja, qualquer tentação pode ser suportada no poder de Deus. Os dois cercos. Depois que os romanos, sob as ordens de Sérgio, cercaram a cidade inesperadamente, cercaram a cidade, inesperadamente abandonaram o cerco quando tudo parecia favorável a um ataque imediato. Sérgio chegou lá, veio de Roma com toda aquela parafernália, horas e horas e dias de transporte caríssimo, chegou, cercou Jerusalém. E agora? Estava tudo pronto para entrar. Os sitiados, ou seja, os judeus, perdendo a esperança de poder resistir, estavam a ponto de se entregar, quando o general romano retirou suas forças sem a mínima razão aparente. Grande conflito 30. Alguém ontem falou, e me ajudou nisso, que houve uma troca de governo em Roma e parece que isso fez com que o general recuasse e tal. Bom, tudo bem, o Senhor é o estrategista, nós somos soldados. Às vezes a gente quer ser estrategista, sabia? Sabia? Às vezes a gente quer pegar, nós somos soldadinho, e aqueles bem ruinzinhos ainda. Bem cabeça dura, aquele soldado raso. A gente tem mais é que só obedecer. Tem um amigo meu que é pastor, lá nos Estados Unidos. E ele era, acho que ele é natural de Porto Rico. E ele era sargento do exército antes de se converter, depois se converteu, fez teologia, é pastor. E ele estava contando que ele estava comandando um pelotão marchando, e tinha uma curva para fazer, em frente tinha um jardim lindo. E na hora de dar a ordem, virar à direita, deu um branco nele. Ele não... Deu um lapso de memória e ele não conseguiu dar ordem. O que fez o batalhão? Acabaram com o jardim. Gente, mas não é óbvio que você não pode pisar na flor? Mas não é evidente que você tem que fazer o caminho? Gente, se soldados, sem nenhuma espiritualidade, obedecem à ordem de um sargento e pisoteiam um jardim, mesmo quando é ilógica a ordem, nós que temos um general que nunca erra, estamos questionando as ordens dele. Não é bem assim. Não é para o nosso tempo. Isso era um tempo de Ellen White. Elias comeu carne. Começa, sabe? Aí quem que vai evangelizar a cidade? Já pensou nisso? Se todo mundo for para o campo, quem é que vai evangelizar a cidade? É problema seu? Nem meu. É do estrategista. Eu sou soldado. Se ele falou muda para o campo, ele tem um plano para isso. Agora eu quero ser estrategista. Gente, isso aí é quebra do primeiro mandamento. A gente está se colocando acima de Deus. Deus deu uma ordem, vai para o campo.
Não, eu vou ficar aqui porque eu tenho que ter um trabalho a fazer aqui. Deus apareceu para você em visão, mandando você ficar aí, então não faça. Porque só para contrariar uma ordem expressa de Deus, é só ele mesmo. Quando ele mandou Abraão matar o filho, ele apareceu para Abraão. Abraão, vai lá matar o filho. E Abraão obedeceu. Tem uma lei, não matarás, mas Deus mandou matar, eu vou. Mas Deus apareceu para Abraão. Deus apareceu para você ficar na cidade? Para você evangelizar a cidade? Não. E outra coisa, todas as pessoas que falam isso para mim, eu pergunto, o irmão está evangelizando como? A pessoa fica gaguejando. Você está trabalhando, né, irmão? Só trabalhando, cuidando dos seus interesses. Você não está na cidade para evangelizar a cidade. Mas mesmo que fosse, nós não somos estrategistas. Agora, note bem aqui esse ano. Que ano que aparece aqui? Isso aconteceu no ano 66 e meio. Agora veja aqui. Terríveis foram as calamidades que caíram sobre Jerusalém, quando o cerco foi reassumido por Tito. A cidade foi assaltada na ocasião da Páscoa. A gente estava fervilhando de gente. Quando milhões de judeus estavam reunidos dentro de seus muros. Que ano foi? 70. Agora veja que coisa curiosa. No ano 66, Céstio cercou Jerusalém. De repente, Céstio saiu, fugiu. Quanto tempo levou? 3 anos e meio. Mas Jesus não falou assim, quem está na Judéia, vai para o monte. Quem está no telhado, não desce para pegar nada. Ué, gente, mas 3 anos e meio? Dá tempo de eu construir um chalezinho, mudar, pegar meu fundo de garantia, terminar o TCC, acabar o curso, aposentar, ver a formatura do filho, cuidar da minha vovozinha que está doente, arranjar uma clínica para ela no campo. Porque dá para fazer um monte de coisa. Vender minhas coisinhas. Por que Jesus falou para ir imediatamente? Não pegar nem a escova de dente. Agora imagina você fugiu lá com todo mundo, nas pressas, aí vai dormir. Cadê a coberta? Cadê a escova de dente? Cadê minha jacuzzi para eu tomar meu banho? Meu freezer cheio, eu estou aqui comendo matinho aqui. Gente, passou um mês, e sei lá, se cobrindo com folha, procurando palmeira para fazer telhadinho, e sua casa lá, largada na cidade. Pensa na história. A gente acha que Deus pedindo para a gente mudar para o campo hoje, está pedindo muito sacrifício. Nós temos condição de fazer uma mudança planejada, ir para uma casa confortável, com energia elétrica, com tudo, e a gente está achando ruim. Ai, que sacrifício que Deus pede. Sacrifício foi o que aqueles cristãos fizeram, largaram tudo, saíram correndo. Agora, por quê, irmãos? Eu não consigo entender. No céu, nós vamos talvez ter certamente ter essa resposta. Mas uma coisa é certa. Eles deram um exemplo para nós, um exemplo de fidelidade. Eu imagino que essa urgência que Deus pediu para esse povo foi para nos dar um exemplo de fidelidade. Um exemplo de atender imediatamente, sem a aparente lógica. Nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Amém? Amém. Ai, que bênção, irmãos. Quando eu leio esse texto aqui, eu fico empolgado, porque Deus cuida dos seus filhos. E ele falou assim, a tua vida será o teu despojo. Eu vejo pessoas gastando horrores, gastando tudo que tem para tratar de uma doença. A tua vida será pelo Deus. Se você tiver a sua vida, tá bom demais. Você já ganhou o mais importante. Coisas vão ficar tudo para trás. Eu gostaria de analisar essa palavra arrogar-se. É muito importante a gente entender essa palavra arrogar-se, porque a gente vai ler o texto seguinte, que ela aparece, um texto que a gente não presta atenção nessa palavra. E tem uma outra compreensão da mensagem. Arrogar-se quer dizer, ter como próprio, apropriar-se de, atribuir a si, ter como seu. Arroga-se o direito de dizer tolices, isso está no dicionário, tá? Conceder-se a regalia, o poder ou a capacidade de. Vamos ficar com essa aqui, Arrogar-se quer dizer, eu tenho capacidade de fazer. Por exemplo, eu falo assim, eu tenho capacidade de nadar embaixo daquela piscina lá e voltar 4 vezes por baixo d'água. Isso é arrogar-se. Eu não fiz, mas eu digo que posso fazer. Isso é arrogar. Eu estou me arrogando. Tá? Estou arrogando, dizendo que eu tenho capacidade. É isso que quer dizer arrogar-se. Entendeu?
Alguma dúvida sobre arrogar-se? É dizer eu tenho capacidade de, não é fazer, é só dizer que pode fazer. Agora vamos ler o verso seguinte, que está, Testemunhos para a Igreja, 5:464. Foi escrito em 1880. Presta atenção na data. É muito importante a gente prestar atenção na data, porque a irmã Heleninha, ela escreveu por 70 anos. Tem pessoas que pegam declarações da irmã Heleninha no começo e se baseiam nela como se fosse a última palavra, principalmente a alimentação. Tem um lugar que ela fala assim, chegará o tempo de deixar o leite. Aí a pessoa pega aquilo e fica, chegará o tempo de deixar o leite. E o tempo dela nunca chegou. Só que mais lá para frente, se ela lesse mais para frente, ela fala assim, já passou o tempo. Só que ele não leu tudo. Ele fica lá com o primeirinho. Então vamos ler as coisas e prestar atenção nas datas. Tem pessoas que pegam declarações dos pioneiros de 1840, 1841, quando eles não entendiam sobre o Espírito Santo, pegam essas declarações para falar, olha o que os pioneiros criam. Criam mesmo, mas depois eles mudaram de ideia. Pega a declaração dele de 1870, 1890, você vai ver que cada um veio de uma igreja, cada um veio com uma cabeça diferente. Depois eles foram recebendo luz, ampliando a visão. Então não tem que prestar atenção nas datas. Olha o que diz aqui. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o arrogar-se nossa nação, Estados Unidos, o poder para decretar obrigatório o dia de repouso, será uma advertência para nós. Olha aqui, será, 1885, ela está dizendo que será uma advertência. O quê? O arrogar-se à nação americana em decretar obrigatório o dia de repouso. Agora, veja bem, irmãos, é um paralelo que Deus faz para nós, dizendo assim, cerco de Jerusalém é um paralelo para sair das cidades. Para a gente entender como é que é para sair das cidades, a gente tem que entender o cerco de Jerusalém. O paralelo existe, já foi dito, não sou eu que estou inventando, eu sou só o carteiro. Se vocês quiserem, conversa com o dono da mensagem, eu só estou transmitindo. O Odair falou que não bata no carteiro. Cerco de Jerusalém. Como é que aconteceu o cerco de Jerusalém? Em quantas etapas? 2 etapas. Classe boa, vocês estão prestando atenção. 2 etapas. Qual foi a primeira etapa? Um cerco frustrado. A segunda etapa, um cerco definitivo. O cerco frustrado era sinal para sair. O cerco definitivo deu para sair? Não, morreram todos. Inclusive o jovem rico, viu, irmãos? O jovem rico que não quis entregar tudo para Jesus. Engraçado, o jovem rico, Jesus não falou para ele assim, olha, entrega 90%, 10% você fica para cuidar da tua família, faz uma reservinha. Ele falou, entrega tudo, vende tudo e segue-me. A gente tem tanta dificuldade de confiar no Senhor. Os discípulos, quando fizeram aquela pesca maravilhosa, os discípulos eles já eram discípulos de Jesus, mas ainda pescavam. Eles não criam que Jesus podia sustentá-los. Então eles ficavam com Jesus de dia, de noite eles iam pescar e estavam... Aí não pescaram nada, Jesus falou assim, de dia, joga a rede do lado direito. Provavelmente o lado direito, eu fico imaginando, devia ser o mais raso, mais perto da praia ainda. O pior lugar. Aquele monte de peixe. O que eles fizeram? Largaram tudo, peixe. Eles entenderam que Deus tem capacidade de sustentá-los. Eles não precisavam pegar aquele peixe mais. O Senhor me sustenta. Abandonaram tudo, rede, barco, peixe. E a gente está agarrado no nosso empreguinho. Ah, nosso empreguinho, estou concursado. Imagina que eu vou largar um emprego concursado. Todo mundo quer esse emprego, eu estou aqui ó, ganhando $1.000 por mês. Ah, que seja 10 mil. Nós não temos que se apegar a dinheiro, irmãos. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Inclusive, irmão Ade fala que Deus vai nos orientar o que nós vamos fazer com nossas propriedades que ficarem na cidade. Primeiros Escritos, página 57, diz que aqueles que orarem ferventemente, é igual você oraria se tivesse um câncer, ferventemente, Deus vai mostrar o momento de vender as propriedades. Não é todo mundo para vender na mesma hora, mas Deus vai mostrar o momento. Agora, se você não ora ferventemente, não vai aparecer. Mas vamos lá. Entendeu bem? Cerco de Jerusalém ocorreu em 2 etapas. Primeiro cerco frustrado. O cerco frustrado foi o sinal para fugir. O segundo cerco definitivo foi o sinal para morrer. Não tem mais jeito. Jovem rico, meu filho,
gastou tudo comprando comida. Eu imagino que os últimos dinheiro dele comprou cocô de pomba, para comer. Porque não tinha mais... Você sabe por que o cocô de pomba custava caríssimo? Vocês já leram na Bíblia que um punhadinho de cocô de pomba custava uma fortuna? Vocês já prestaram atenção por que é isso aí? Alguém já pensou por que o cocô de pomba era caríssimo? Hã? Mas por que não foi de cavalo? Foi de pomba? É porque pomba. Por que não foi de galinha? Irmãos, porque a pomba voava para fora dos muros, comia lá fora, voltava e fazia cocôzinho aqui dentro. Os outros bichos não saíam para fora para comer, não tinha comida, já tinham acabado tudo. Pomba era o único bicho que voava por cima dos muros, comia lá fora, voltava e fazia os cocôzinhos aqui. Aí o cocô de pomba valia uma... Eu imagino que tinha decreto de morte para quem matasse pomba. Imagino, eu não sei. Porque senão era o único bicho que trazia comida para a cidade. Quanto valia cocô de pomba então? Uma fortuna. Agora você gastou toda aquela sua economia comendo cocô de pomba. Ai, rapaz. Deixa de fazer a vontade de Deus, não quero nem saber o que pode acontecer. Não é isso que nos move. Não é medo do castigo, nada disso. Mas é só para dizer que o Deus sempre quer o melhor para os seus filhos. Pode ser que a gente não enxergue, mas Deus diz que nós nunca vamos... Nós nunca escolheríamos um outro caminho, se nós pudéssemos ver o fim desde o princípio, nunca escolheríamos outro caminho a não ser aquele pelo qual o Senhor tem nos conduzido. Vamos lá. Agora veja o seguinte, vamos agora estudar o decreto dominical nos Estados Unidos. 2 decretos. Não eram 2 cercos? Então nós temos que esperar 2 decretos. Ou pelo menos 2 tentativas. No dia 21 de maio de 1888, quando que ela escreveu isso? 1885, ela falou que será uma advertência. Olha só como Deus é maravilhoso. Em 1888, o senador H.W. Blair, do estado de New Hampshire, propôs legislação, projeto de lei, esse número aqui, S-2983, para fazer do domingo o dia de descanso do Senhor nos Estados Unidos. Esse senador do estado de New Hampshire propôs uma lei, um decreto dominical nos Estados Unidos em que ano? 1888. Nessa época, os Estados Unidos tinha 42 estados, hoje tem 50, na época tinha 42. 37 estados já tinha lei estadual. Inclusive, o filho da irmã Ellen White estava preso por ter descumprido a lei dominical do seu estado. Leis estaduais em 37 estados, o senador vem e propõe uma lei nacional. Você acha que ia ser fácil passar ou difícil? O que você acha? Fácil? 37 estados já tinham leis dominicais. Só 5 que não. O senador propõe agora uma lei nacional. Você acha que seria fácil ou difícil passar no Congresso? Fácil, fácil. Igual o cerco de Jerusalém por Céstio. Fácil. Os judeus estavam prontos a se entregar. Fácil. Aí o pastor Jones, pastor Alonso T. Jones, ele era advogado, tá? Além de pastor. Foi concedido para ele 1 hora para falar no Congresso. Ele foi falar em defesa da liberdade religiosa. Ele falou por 4 horas. 4 horas, não foi interrompido. Ele, relatando essa experiência, disse que ele via como letras escritas na parede, depois da defesa de Jones. Surpreendentemente, inesperadamente, o Congresso votou contra a lei. Amém? Amém? Irmãos, olha como Deus é preciso. Ele falou, olha aqui, ó, a nação americana já disse que tem capacidade. Arrogar-se o poder para decretar obrigatório, ou seja, eu tenho capacidade de fazer um decreto para proibir o trabalho no domingo. É isso que está dizendo o texto. Né? Não é o decreto em si, não é execução, não é aprovação, mas eu digo, eu posso fazer. Quando eu ponho um projeto de lei e levo para votar, eu estou dizendo, eu posso fazer. Tá? Bom, em 13 de dezembro o pastor fez essa defesa e o negócio abortou. Então, irmãos, pensa bem, nós temos agora uma mensagem, um paralelo, dizendo, 1888 é a data que o Senhor nos deu como sinal para sair das cidades. Agora, preste atenção nas declarações da irmã Ellen White. Até 1888, ela fala futuro, será. De 1888 para frente, você vai ver o tempo verbal mudar.
O mundo protestante criou um sábado idólatra no lugar em que devia estar o sábado do Senhor. E está andando nas pisadas do papismo. Por essa razão, vejo a necessidade do povo de Deus se mudar das cidades para campos retirados, lugares onde possam o quê? Criar boi e plantar eucalipto. Não. Onde possam cultivar a terra e produzir sua própria provisão. Assim poderão criar os filhos. Gente, sempre que fala de vida no campo, está associado a duas coisas. Caráter, desenvolvimento de caráter da família, dos filhos e provisão, que provê o seu próprio alimento. Assim poderão criar os filhos com hábitos simples e saudáveis. Vejo a necessidade de quê? Se apressar. Que ano que ela escreveu isso, irmãos? 1897 era para se apressar. E hoje? Por quê? Porque em 88 foi o sinal. Em 88 foi o sinal para sair. Deus deu o sinal para sair em 88. Ou seja, em 97 já é para se apressar. E nós estamos aqui, irmãos. A gente está aqui ainda amarrado nas nossas circunstâncias. Porque isso, porque aquilo. Como é que a gente... Imagina se alguém ficou no cerco de Jerusalém e não foi. Nenhum cristão se perdeu. Louvado seja o Senhor. Mas vamos imaginar que alguns tivessem ficado. Não, porque olha, mais 2 anos eu aposento. Mas isso e aquilo. Mas olha aqui, eu tenho... Bom, vejo a necessidade de se apressar. Irmão, isso aqui é a mensagem de Deus. Não estou inventando, irmãos. Não sou eu que estou dizendo que nós estamos atrasados, não. É Deus que está falando. Olha, 1903. É chegado o tempo que conforme Deus abre o caminho, e como Deus abre o caminho, irmãos? Deus abre o caminho, se a gente se colocar nas mãos... Ele abriu o Mar Vermelho, ele fez o Rio de Jordão parar de correr, na cheia. Onde trabalharam os israelitas durante 40 anos no deserto? Qual era o emprego deles? Caminhar. O emprego deles era andar em catamaná. Em que shopping eles compraram roupa? Nosso Deus é o mesmo Deus daquela época. Proveu o maná, proveu a sandália, proveu a roupa, tira a água da rocha. Irmãos, Deus retirou a proteção um pouquinho, as serpentes invadiram, morreu um monte de gente. Aí a pessoa fica preocupada, mas não se tem cobra. Gente, se tem cobra, e no deserto tinha? Mas tinha muito mais. O meu vizinho do sítio lá, nasceu lá, tem 70 anos. Eu falei, seu João, quantas pessoas o senhor conhece picada de cobra aqui no sítio? Ele falou, nenhuma. O senhor nunca soube ninguém picar de cobra? Não. Agora eu pergunto para você, quantas pessoas você conhece na cidade que foi morta por assaltante? Que foi atropelada e morta por acidente de carro? Você conhece alguma? Então eu vou dizer para você, a cidade é muito mais perigosa que o sítio. Obrigado. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão. Mesmo que no sítio a gente tivesse mais acidentes, mais problemas, mais dificuldades, mais riscos, se foi para lá que o Senhor nos mandou, é para lá que a gente tem que ir. Eu não tenho que ficar preocupado com cobra, com aranha, com lagartixa, seja lá o que for, sapo. E outra coisa, Deus vai mudando a nossa... O primeiro dia que a minha filha chegou na chácara que eles mudaram, ela viu um sapo, ela gritou horrorizada, Davidson, um sapo! Parecia que era um jacaré, um crocodilo. O bichinho assim, o bichinho tem medo dela. Aí o Davidson, não, é um sapo, tal. Olha, dali a pouco, ela, e o sapo? Já foi diminuindo o susto, já não era tão grita, ai, um sapo. Dali a pouco ela viu o sapo, pulava o sapo, né? Dali uns dias lá, pôs nome no sapo. Oi, Felipe. Tem um que mora debaixo do tanque dela, ela já sabe que ele mora ali, fica no úmido. Sempre tem a visita de uma cobra em casa. Então, isso aí, faz parte. A gente acaba entendendo as criaturinhas e tal. E assim, Deus está no controle de todas as coisas, irmãos. Se você tem medo disso, medo daquilo, a gente só tem que temer uma coisa, irmãos. A única coisa que a gente tem que temer é desonrar o nosso Deus. A gente tem que temer é pecar. Isso que a gente tem que temer, porque isso desonra o nosso Deus. O resto, a gente não precisa temer fogo, nem leão,
Nem víbora. Não pecou uma víbora na mão de Paulo? O que ele fez? Foi lá no fogo, fez assim. E os leões com Daniel? E o fogo com Ananias, Misael e Azarias? Você já viu onça na sua propriedade? Não, só tem jaguatirica só. Mas eles fogem da gente. Os bichos têm medo da gente, porque o homem é ruim. O homem mata os bichos, então eles têm medo da gente. Bom, 1903. Conforme Deus abre o caminho, e Deus abre o caminho, se a gente decide, irmãos, Deus abre o caminho. Devem as famílias mudar-se para fora das cidades. Não é para a cidade pequena, é para fora das cidades. Olha de novo, sempre relacionado com família. Os filhos devem ser levados para o campo. Devem os pais procurar um lugar apropriado, quanto seus recursos permitam. Embora a casa possa ser pequena, haja contudo terra suficiente para que possa ser cultivada. Sempre fala de cultivar a terra e dos filhos. Todos os textos falam disso. 1903. Irmão, se você falar, eu não tenho dinheiro para ir para o sítio. Não tem problema, não precisa de dinheiro. Quando é que Deus falou assim? Aqueles que têm dinheiro, mudem para o sítio. Tem algum texto assim? Não. Fala para mudar para o sítio. E eu vou dizer para vocês uma história que eu ouvi do irmão João Hambúrguer. Conhece o João Hambúrguer, né? Em Minas eles falam João Hambúrguer, aqui é Jim Hamburg. Lá eles não conseguem pronunciar. Lá tem um dialeto diferente, sabe? Lá tem um dialeto diferente. Lá eles falam João Hambúrguer. Jim Hamburg é difícil mesmo para falar. O irmão João Hambúrguer falou o seguinte, que ele deu uma palestra, imagino, semelhante assim, sobre vida no campo, e aí um irmãozinho, já de uma certa idade, veio falar com ele. Falou, olha, eu estou decidido a mudar para o campo. E ele perguntou, o que o senhor faz? Olha, eu sou empregado da prefeitura, concursado. E qual é a sua especialidade? Eu falei, não tenho especialidade nenhuma, não tenho curso nenhum. E o senhor tem recursos? Não, não tenho nenhuma reserva. Diz que o irmão Jim teve, sim, racionalmente, ele foi induzido a dizer, olha, não vai para o campo. No seu caso é melhor não ir. Porque o senhor está estabilizado, tem um emprego concursado, o senhor vai largar esse trabalho na sua idade e sem especialização nenhuma, o senhor não vai conseguir trabalho nenhum. Sem recursos para comprar uma propriedade, onde o senhor vai viver? Mentalmente ele teve desejo de falar isso, mas diz que o anjo do Senhor tampou a boca dele. Ele não falou nada. Ouviu, não falou nem A nem B. Passou-se o tempo, ele foi dar uma outra palestra em outro lugar. Esse mesmo irmão já não lembrava mais. Falou, o senhor lembra de mim? Não, não lembro. Eu sou aquela pessoa que falou contigo, assim, assim. Queria lhe contar a minha história. Escute a história, irmãos. E depois vocês perguntam se Deus não abre o caminho. O irmão largou o emprego concursado dele, sem especialização nenhuma, sem vislumbre nenhum de pegar um emprego razoável. Foi trabalhar numa fazenda de serviços gerais, ganhando mixaria. Bem pouco pelo que ele ganhava. Teve que alugar uma casa. Boa parte do salário ia para o aluguel da casa. E estava lá na condição bem difícil mesmo. Bem no limite da necessidade. Era uma fazenda de uma pessoa muito rica, que tinha cavalos de raça. E esse irmão, na hora do almoço dele, ele almoçava e levava a sua marmita. E na hora do almoço, depois do tempo livre, ele ia lá na baia para ficar com os cavalos. E escovava os cavalos, acariciava os cavalos e passava o tempo dele de almoço com os cavalos. Um dia o patrão chama, vem cá, eu vejo que você gosta dos cavalos. Eu falei, gosto. Você conhece alguma coisa sobre cavalos? Não, não conheço. Não, sabe por quê? Eu gostaria que você assumisse a função do fulano que cuida dos cavalos. Mas eu não sei nada sobre cavalo. Ele falou, não tem problema, você ama os cavalos. E os cavalos gostam de você. Eu percebo que quando você está lá, os cavalos ficam calmos. Você vai assumir o lugar dele. O salário dele e a casa dele. O sujeito morava dentro da fazenda e tinha um salário bem maior. E ele contou. Essa aí. Então, irmãos, Deus abre o caminho. Deus abre o caminho. Você tem alguma dúvida? Faça uma experiência com Deus. Eu não sei se você vai passar um longo período em dificuldade, ou um curto período, ou nenhuma, ou todo o período, não sei. Mas pode ter certeza, o Senhor sabe o que é melhor para nós. Minha mensagem é, qual é a mensagem? Em que tempo verbal está isso aqui?
Imperativo, tirai vossas famílias da cidade. Quer os homens ouçam, quer não. A mensagem deve ser dada. Tem pessoas que não querem ouvir essa mensagem. Não tem problema, eu sou só o carteiro. Briga com o autor. 1902. Tirai vossas famílias da cidade. Está pondo alguma condição? Está dizendo para você tirar quando isso, quando aquilo? Então, irmãos, se Deus está falando, vocês decidem. Os anjos da misericórdia apressaram Ló. Não vai ter mais anjo pegando a gente pela mão. Naquela época não tinha espírito de profecia. Naquela época não tinha os exemplos do passado. Hoje nós temos tudo. Os exemplos, o espírito de profecia, as ordens. Naquela época o Senhor, como é justo, ele foi lá e pegou Jó pela mão. Hoje não tem mais gente pegando pela mão, não. Sua esposa e filhas tomando-os pela mão. Houvesse Ló se apressado como o Senhor desejava que fizesse, o que o Senhor desejava que fizesse? Se apressado. E sua esposa não teria se transformado numa estátua de sal. Provavelmente as suas filhas não teriam feito isso com o pai, não teriam nascido Moabe e Amon, que foram uma tragédia para o povo de Israel. Veja quantas consequências por causa da lerdeza de Ló. Ló tinha espírito, que está escrito? Demasiado vagaroso. Não nos assemelhemos a ele. A mesma voz que advertiu Ló de que devia abandonar Sodoma. Irmãos, olha o verbo que está aqui. Não é aconselha-nos. Que verbo está aqui? Ordena-nos. Tem uma diferença muito grande em aconselhar e ordenar. Gente, é Deus falando. Eu fico impressionado como é que eu lia isso e não me tocava. Eu já tinha lido esse livro e não entendia. Ordena, é ordem, frente, marcha, né? Daqui a pouco eu vou. A gente respeita um sargento e não respeita Deus, é muito triste. Saí do meio deles e apartai-vos e não toqueis nada imundo. Os que obedecem a esta advertência, quem é que vai encontrar refúgio? Os que obedecem a advertência. Não vai culpar Deus depois. Se você ficar na cidade e sofrer as consequências de quem está lá, não vai culpar Deus. Porque os que obedecem a esta advertência encontrarão refúgio. Esteja cada homem bem desperto por si mesmo e procure salvar sua família. Gente, nós não somos responsáveis pela igreja. Não adianta acusar a igreja, não é nosso papel acusar a igreja. Não é nosso papel achar que a associação deveria fazer um plano. Não. Não. Cada homem esteja desperto por si mesmo e procure salvar a sua família. As ordens de Deus são individuais e nós, como sacerdotes do lar, devemos cuidar da nossa família. Nós somos o pastor do nosso pequeno rebanho. Amém? Muito bem. Cinja-se para o trabalho. Deus revelará ponto por ponto qual deve ser a próxima coisa a fazer. 1900. O que a gente quer hoje, irmãos? A gente quer que Deus mostre um mapa até o fim do caminho. Ah, vai isso, vai aquilo, depois aquilo, assim, você vai trabalhar nisso, você vai ganhar naquilo, seu filho vai estudar aqui, se você ficar doente tem ali, o mercado é ali, você vai plantar isso. Deus revelará como? Como é que Deus revela? Ponto por ponto. Primeira coisa, decisão. A decisão pode ser hoje. Se você se ajoelha diante de Deus com a sua família e fala, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Estou disposto a sair de onde eu estou e para onde o Senhor mandar. Agora, se você falar isso, cumpra, porque com Deus não se brinca. Deus não se deixa escarnecer. Então, presta bem atenção de se prometer as coisas para Deus. Se prometeu, espera que Deus vai abrir o próximo ponto, não o seguinte. Ele vai indicar você para lá, ele não vai dizer onde você vai ganhar, o que você vai sustentar. Tem muitas pessoas que falam, não, mas tem que ser de forma planejada, tem que ser bem estruturado, eu tenho que ter uma reserva. Onde está escrito isso? Tem que ser planejado, lógico, eu não vou pegar minha família hoje e sair. Eu tenho que procurar um lugar, mas com oração, mas ponto a ponto, não é querendo ver o fim no começo. Eu procuro o próximo ponto. Senhor, agora nós vamos para lá, tal, então eu não vou abandonar minha casa, eu tenho que encerrar o contrato do aluguel, fechar lá, ou vender, ou deixar alguém cuidando, fazer a mudança. O planejamento é esse. O planejamento não é você ver daqui 10 anos o que vai estar acontecendo. Nós não temos nada com o dia de amanhã. O nosso dia é hoje. Hoje que a gente tem que planejar. Agora veja o seguinte. Quando nós fomos para o sítio, a gente não sabia o que ia fazer lá. A gente tinha ideia de fazer uma clínica. Mas eu não sou do ramo, minha esposa não é do ramo. Não deu certo as nossas tentativas de estruturar aquilo para ser
uma estação de tratamento de saúde, e as pessoas começaram a ir na nossa casa. Começaram a ir lá, porque sabiam que a gente morava bem lá em Hortolândia, tinha muita amizade. E alguns falavam, vamos ver como é que aqueles loucos estão vivendo no mato. E iam lá nos visitar, e aí contava para outros, e outros vinham nos visitar. O que aconteceu? Surgiu naturalmente um ministério de receber pessoas na nossa casa. Em 6 anos, irmãos, nós recebemos por volta de 1.000 pessoas na nossa casa. E nós não cobramos nada de ninguém. As pessoas vão lá passar fim de semana, vêm como nós. E não tem programa, não tem lá um programa. Quem já foi lá? Quantos já foram lá? Quantos estiveram lá? Alguns já estiveram lá daqui, ó. Então não tem um programa, as pessoas vão lá e vivem nosso cotidiano. Quando nós fomos para lá, nós éramos só a família minha e do meu genro. Hoje já tem 9 famílias. 9 famílias, irmão. Amém? Cada um tem uma história de bênção. Tem gente que foi com dinheiro, tem gente que foi sem dinheiro. Tem gente que foi sem ter onde morar. Tem um amigo que foi lá e alugou um sítio. Não tinha condições de comprar. Aliás, ele só tinha o dinheiro da mudança. Eu entendi que quero ir para o sítio e falei, olha, fala o seguinte, vem aqui para minha casa. Tenho 4 quartos, você ocupa um, aí a gente acha alguma coisa aí. Ele decidiu ir. É ruim para nós e para eles, que você perde a privacidade. Mas, se o Senhor está mandando, eles oraram, pediram um sinal para Deus. O sinal, irmãos, não é para perguntar se é para ir para o campo ou não. Esse sinal já está dado. É igual pedir um sinal, Otacílio, se é para você casar com homem ou com mulher. Ué, a Bíblia não diz que o homem casa com mulher? Por que eu vou pedir sinal para Deus se é para casar com homem ou com mulher? Já está bem claro. Agora, eu posso perguntar com que mulher eu devo casar? Aí é diferente. Então, quando você vai orar a Deus, não peça sinal para sair para ir para o campo. O sinal está dado. Agora, pode perguntar para onde ir. E nem quando é para ir, o quando é hoje. Agora, para onde ir? Sim. E esses nossos amigos perguntaram para Deus em oração silenciosa, tanto o marido quanto a esposa, perguntaram para onde Deus queria que eles fossem. E Deus respondeu no mesmo dia para os dois, sinais diferentes, que eram para ir para Itapeva. Aí ele ligou para mim e eu falei, olha, se Deus mandou, não demora para obedecer. Vem aqui para casa. E ele falou, tudo bem. Nesse meio tempo, a vizinha do sítio apareceu lá. Eles são de São Paulo e não iam dificilmente. Eu vi movimento no sítio. Era perto das 11 da manhã. Eu falei para a Gabi, vamos chamar eles para almoçar em casa? Que acabaram de chegar, não deve ter nada limpo lá, até preparar. Aí fui lá convidar eles para almoçar em casa. Aí estava só, o dono não estava só a senhora, a irmã e o menino. Foram lá em casa e tal, almoçando. Eu perguntei, e aí, como é que tá? E o Zé Carlos, que é o dono do sítio. O Zé Carlos faleceu. Eu falei, lamento e tal. Bom, conclusão, o que a senhora vai fazer com o sítio? Não sei, entrou em inventário agora, não posso vender, eu também estou meio preocupada porque o caseiro está meio relaxado e já pediu para morar na casa, estou com medo depois de ter trabalho para tirar ele e estou gastando muito. Eu falei, você não quer alugar o sítio? Eu falei, não tinha pensado nisso, mas acho que é uma boa ideia. Quanto a senhora quer pelo sítio? Uns R$500. Eu falei, não, muito caro. Muito caro. R$500 na cidade, aqui vale metade, no máximo metade. Falou, tá bom, eu alugo. Alugou por R$250. E lá foi o meu amigo para o sítio. Ele e a esposa. Feliz da vida. Hoje eles são donos do sítio. Eles venderam a casinha deles na cidade, que na época valia 65 mil. Em um ano a casa foi para 105. E o sítio, que era 150, continuou 150. Eles compraram uma parte do sítio com 100 mil, 5 foi para a escritura e o resto eu comprei lá porque fazia divisa comigo e tal. Mas estão lá felizes, proprietários de um sítio, e o Senhor os conduziu. Pergunta se eles querem ir embora. A moça era dentista. Dentista muda de cidade e perde todos os clientes. Ela tinha acabado de inaugurar o consultório próprio lá. Novinho, bonitinho, largou tudo para trás. Vocês conhecem, né? O rapaz que trabalha à distância, pela internet, é tão feliz da vida. Pergunta se quer voltar, não quer. E cada um tem uma história. Tem um irmão que foi para lá, pediu demissão da empresa. No dia que ele foi pedir demissão da empresa, o rapaz ofereceu promoção para ele. Não, eu vou te promover, você vai sair da produção, vai lá para o escritório, não sei o quê. Ele falou, não. Foi para o sítio. Também pagando bem caro no sítio lá. Vizinho nosso. Quem mora em apartamento aqui? Quanto você paga de condomínio? 130. 130. E você?
300. Então, ele foi pagando R$200 de aluguel do sítio. Tá, você paga condomínio 300, né? Ele só de aluguel, mais barato que o seu condomínio, pouco mais que o seu. Foi lá pagando R$200. Está 1 ano lá no sítio e ele trabalha por dia. Ele é pedreiro, ele é quase um pedreiro, mas ganha R$100 por dia lá na vizinhança fazendo serviço. R$100 por dia, irmãos, dá 220, dá 2.200 por mês. Você vive como um rei num sítio, pagando 200 de aluguel, sobra 2.000 para você viver. E 2.000 num sítio vale mais que 7, 8 na cidade. Entendeu? Porque lá é tudo mais fácil. Bom, há uns 15 dias atrás, uma pessoa perguntou para ele assim, você não quer morar no meu sítio? Sítio bem melhor do que ele mora. Olha, depende de quanto que o senhor vai cobrar. Não, eu não vou cobrar nada, não, só para você morar lá e cuidar para mim. Foi morar, mudou, está morando de graça. Então Deus abre as portas. Ele nem comprou terra. Ele nem comprou terra, não precisa comprar. Entendeu? A ordem não é para comprar a terra, a ordem é para ir para o campo. Agora, se você ainda não tem condições de se manter, procura. Se você não tem, vai ser caseiro. Mora de graça, mora no sítio e ainda ganha. Ai, que beleza. Tem um jeito para ir, irmãos. Tem um jeito. Ah, mas eu sou formado. Eu sou formado, eu sou bacharel em qualquer coisa. E aí? O que você vai fazer com esse bacharel em qualquer coisa, a hora que acabar, começar as tragédias? Você vai comer seu diploma? E outra, tem gente que acha... Como é seu nome, irmão? Micael. O que é? Não, você. Qual é seu nome? Micael. As pessoas acham que vão para o sítio. É engraçado, eu achava assim, eu achava que ia para o sítio e no mês seguinte ia estar comendo das coisas que eu plantei. Aí eu vou lá e... Gente, nós estamos lá há 6 anos, agora que nós estamos começando a comer do sítio. E nem tudo ainda. Chegamos lá, a terra tudo envenenada de batata. Batata é puro veneno. Envenenou a terra. Até a gente desintoxicar a terra, agora que as minhocas voltaram. Entendeu? E as pessoas acham que planta, no outro dia está colhendo. Não é assim. Demora. Então não pensa que o cara vai sair no decreto dominical. Olha a ideia que eu tinha. Veja que ideia de tartaruga. As pessoas... Eu tenho que ficar aqui para não atrapalhar a máquina. Eu achava assim, o decreto dominical vai sair primeiro nos Estados Unidos. Como eu sou esperto, estou ligado nas notícias, CBN, Jornal das 7, Jornal das 11, Jornal de tudo quanto é coisa, estou ligadão. A hora que sair o decreto dominical nos Estados Unidos, eu rapo para o campo. Aí, no mês seguinte, eu estou comendo lá tomate, e brócolis, e couve, e laranja. Doce ilusão. Quanto tempo leva a mandioca para produzir, irmão? 6 meses. 6 meses no mínimo. Entendeu? Às vezes 1 ano. 1 ano. O feijão é 3 meses. Se tiver 1 ano para poder fazer farinha. Então não é assim não. O Senhor está dando todo esse tempo para nós nos organizarmos, para a gente poder se estruturar, para a gente fazer as coisas com calma, aprender a plantar, entendeu? Meus instrumentos de musculação lá é enxada, é a pá, esse é o instrumento de musculação. Você economiza com academia, muito bom ir para o campo. Não vos separastes do mundo como Deus requer que seu povo se separe. Deus requer, irmãos, não é que Deus aconselha, Deus requer que a gente se separe do mundo. Só que a gente não tem noção do que é separar do mundo. A gente que acha que separar do mundo é ir no sábado na igreja. Não é isso. Separar do mundo é separar do mundo, é o que está escrito. Ah, mas e quem que vai evangelizar a cidade? Problema de Deus. Como é que fazia Enoque? Morava na montanha e evangelizava na cidade. E ficava pouco tempo, porque ele não queria se contaminar. Ixi, voltava logo para a cidade. E quem queria estudar ia com ele, para a montanha. É assim que a gente faz. Eu não estou aqui conversando com vocês, eu moro no campo, estou aqui. Quantas vezes eu vou pregar nas cidades? Prego e venho embora. Agora só, a gente acha que tudo é maravilha, cheirar florzinha, ver passarinho voar. A obediência exige sacrifício e implica uma cruz. Cristo não veio aqui alargar o caminho estreito. A gente tem uma ilusão que Jesus veio alargar o caminho estreito. Agora vamos todo mundo, vamos que vamos. Não, o caminho continua estreito, ele só veio dar poder para a gente passar por ele. A obediência exige sacrifício e implica uma cruz. E esse é o motivo para que tantos dentre os profetas seguidores de Cristo
se recusam a receber a luz do céu e, como aconteceu com os judeus de outrora, não conhecem o tempo de sua visitação. Grande conflito 316. A gente precisa entender que há uma cruz. Não tem mérito nisso. Não é que a gente vai ganhar pontinhos para o céu. Nada que a gente faça tem mérito. Mas é o caminho que Deus pediu para a gente preparar um caráter para o céu. É difícil. Gente, falta água, pega fogo. Nosso sítio pegou fogo. Sabia? Capim na Piê. Desse tamanho aqui. Seco, fim de agosto. O meu genro resolveu queimar um lixo. Aonde foi? A sapiência o levou a queimar perto do Capim na Piê. Ele queria ser bombeiro de menino, não deixaram. Aí resolveu ser incendiário. Pôs o lixo lá, pôs fogo, aí percebeu que fez besteira. Apagou o fogo e foi procurar outro lugar para queimar. No que ele foi procurar outro lugar para queimar, o que aconteceu? O fogo reacendeu, pulou para o Capim na Piê. E quem segura? Fogo de morro acima e água de morro abaixo, meu amigo, ninguém segura. E aí aquela labareda, aí tinha um pastor nos visitando, eu fui passear com o pastor por lá, mostrar a região. Quando eu estou voltando assim, eu vejo aquela fumaça, eu falei, pastor, está pegando fogo em algum sítio, que tragédia, que tristeza, é muito perigoso pegar fogo em sítio, porque o negócio não apaga, bombeiro nem vem. Aí quando eu chego mais, pastor, é no meu sítio! Aí quando eu cheguei em casa, a minha família estava se levantando da oração. A minha esposa orou para o Senhor da seguinte forma. Depois ela me contou. Senhor, nós não sabemos a razão, né, disso ter acontecido, mas pedimos que o Senhor, se for do teu agrado, que o Senhor apague esse incêndio. Se for para a gente aprender alguma lição, que o Senhor nos ensine que lição devemos aprender. Mas eu peço a tua misericórdia para não deixar o fogo passar para o vizinho. Porque o lugar onde pegou o fogo é quase na divisa do melhor pasto do vizinho, que já estava no fim da seca, o gado magro. Vai queimar justo o melhor que ele tem. Imagina o testemunho que nós vamos dar. E aí saímos para oração, fé e ação, né? Você faz a oração, agora ficar de braços cruzados olhando para... Não, faz a sua parte, mesmo que é insignificante, mas vai lá. Aí cheguei, o pastor ajudou, todo mundo foi lá, pegamos pá, pegamos galho de árvore, aqueles galho de cipreste, que era que estava perto, que cipreste nem presta para isso, que é tudo assim. Aí batendo. Só que olha só o que aconteceu. Batia assim naquele labareda, apagava 1 metro de fogo. Batia de novo, apagava outro metro. O que é isso? A gente se assustava. Sabe, uma coisa assim que inconcebível. O meu genro pegou a mangueira, porque a mangueira sai da nascente, vem por gravidade, vai até a caixa d'água, passava pelo meio do fogo. O meu genro pegou a mangueira que já estava parcialmente queimada, mas estava saindo um fiozinho de água ainda. Pegou aquela mangueira derretida ali, parecia aquele estufo de bombeiro. E aquele fiozinho de água ia apagando um monte de coisa. Falei, não somos nós que estamos apagando isso aqui. Amém. Irmãos, o vento mudou de direção. O vento começou a ventar para o lado que já tinha queimado. Ou seja, o vento colaborou com a... Quem foi isso, irmãos? Quem que apagou aquele fogo? Sabe, essas coisas que Deus quer nos ensinar é a dependência dEle. Quando a gente vê uma coisa dessa acontecendo, a gente fica sabendo que nós temos um Deus que cuida de nós, cuida dos detalhes. E não foi só isso. O fogo chegou até perto da caixa d'água. Nossa caixa d'água é de fibra. Se ele tivesse chegado na caixa d'água, bau. Depois que queimou, depois que apagou o fogo, uma coisa curiosa. Vocês já viram como é que fica a fotografia de queimada? É assim, né? O contorno de uma queimada é tudo irregular, não é? O fogo não queima assim. Cateto, outro cateto, hipotenusa. O fogo não conhece matemática, certo? Nem faz parábola, né? Função, equação de segundo grau. Não é assim. Nem é senoidal, né? O fogo queima de qualquer jeito. Agora veja que curioso. Glória para o nosso Deus. O que a minha esposa pediu em oração? Irmão, na divisa queimou em linha reta. E não tem muro, não tem acero. Acero você sabe o que é, né? Você tira um pedaço do... faz uma... A Ana viu.
No vizinho não queimou nem o morão. Ficou a divisa assim, ó. O fogo queimou em linha reta. Para cá queimou tudo torto. E tem mais. Quando apagou o fogo, todos estavam saindo. Eu escutei assim mentalmente, não foi audível, mas mentalmente, uma impressão na minha mente assim, não vai embora. E eu fiquei ali. Dali a pouco, reacendeu o fogo. Aí eu fui lá, joguei terra. Bom, estou indo embora, não vai embora. Fiquei mais um pouco. Dali um tanto, acendeu em outro lugar. Apaguei. Aí fiquei esperando, né? Falei, vamos ver se o senhor manda ficar. E não veio mais nenhuma impressão na minha mente e fui embora. Aí quando eu cheguei na casa, alguém falou, é bom ficar alguém lá vigiando porque reacende. Eu falei, não vai reacender mais não. Porque o que tinha que reacender, o senhor já... Sexta-feira à tarde, temos que agora aqui nos preparar. Mais uma coisa interessante nesse incêndio. A mangueira ficou queimada. E agora água para a caixa d'água? Precisava substituir a mangueira queimada. O meu genro lembrou que tinha uma mangueira que regava os aspargos que nós plantamos. Ele foi lá e pegou a mangueira. Irmão, se tivesse queimado um palmo a mais de mangueira, não dava. Deu justinho. Exatamente o mesmo tamanho da... Irmãos, não existe isso, é só o poder de Deus. O Senhor falou, queima até aqui e daqui não passarás. Era uma experiência para dependência. E agora precisava das conexões, porque queimou a mangueira. Você precisa emendar, não adianta ter a mangueira, você tem que ter conexões. Não tem coisa na esquina, não tem teleentrega de produtos, nem disque pizza. Amém. Aí nós fomos procurar nas nossas coisas, tinha só duas conexões, exatamente as que precisavam. Irmãos, entramos no pôr do sol, tranquilos, agradecidos a Deus, sem ninguém atrasado, sem nada. Louvado seja o Senhor. Amém. Irmãos, tem muitas experiências como essa, eu gastaria o dia contando. A gente precisa saber que Deus cuida de nós pessoalmente. Nosso Deus é um Deus que sabe quantos cabelos tem na nossa cabeça. Está certo que em alguns é mais fácil, mas de qualquer forma é muito difícil para todos. Ele sabe cada detalhe da nossa vida. Uma lágrima que sai dos nossos olhos, Deus sabe. A gente não precisa se preocupar. O problema, irmão, sabe o que é? Nós temos falta de fé. O que Jesus falou para os discípulos quando o mar estava revolto? Provavelmente eles falaram assim, Jesus, é o seguinte, você é bom pregador, faz milagre, tudo bem, é carpinteiro, vai lá dormir, descansa um pouco. De mar a gente entende. Negócio de mar, de remar, é conosco. Às vezes a gente faz isso, a gente acha que a gente entende alguma coisa. Aí quando o negócio começa a afundar, a gente vai lá correr para Jesus, o que ele fala para nós? Homens de pouca fé. Irmãos, a gente precisa ter fé em Deus, saber que Ele dirige nossa vida. Oi? Tá, agora eu vou encerrar, isso aqui é o último slide, e eu vou passar para a parte final, que é como encontrar sítio, tá bom? Como os israelitas conservaram os filhos dentro de casa durante o tempo em que os juízos de Deus estavam na terra do Egito, assim devemos nós, nesse tempo de perigo, conservar nossos filhos separados e... O que é separados e diferentes? É estudar na mesma escola, é seguir a mesma carreira, é comer a mesma comida. Não é, irmãos, é separados e diferentes do mundo. É brincando com os mesmos joguinhos, é fazendo o mesmo esporte, separados. Eu fico triste quando eu vejo alguém com camisa de time de futebol. Eu já vesti, tá? Já vesti. Mas eu fico triste hoje de ver... Desculpa aí, não falei nada, nem sei se a sua é ou não. Ah, é legal, ótimo. De longe eu não leio, eu não estou aqui para acusar ninguém, irmãos, absolutamente. Eu não tenho crítica para fazer a ninguém. Se eu tivesse que criticar, é a mim mesmo ter sido tão lento em obedecer à vontade de Deus. Porque eu conheço isso há muitos anos. Eu vim para a igreja adventista quando tinha 6 anos de idade. Então, se tem alguém que tem que ser criticado, aqui sou eu. De ser lerdo, de ser como Ló. Mas devemos criar nossos filhos separados e diferentes do mundo. A minha filha não frequentou a escola a partir dos 12 anos. Uma bênção, uma bênção. Ela foi fazer prova do supletivo. 11 matérias. Cada matéria tem de 8 a 10 provas ou trabalhos. Ela fez tudo em 1 mês e meio. E nesse mês e meio nós viajamos 12 dias. 5 uma vez, mas bom, total. Ou seja, ela fez
em menos de um mês. 11 matérias. Tudo de 8,5 para cima. E algumas matérias ela falou, pai, eu orei ao Senhor e disse que não vou estudar, falei com Deus que não quero estudar essa matéria porque isso não vai contribuir com a minha formação espiritual. Isso aqui é filosofia mundana, isso aqui é evolucionismo, isso aqui não tem nada a ver com as coisas que nós acreditamos. Eu pedi ao Senhor, eu não tenho preguiça, pai, de estudar, mas eu acho que isso vai fazer mal para a minha mente. Que o Senhor me ilumine na hora de fazer a prova, porque Ele sabe que eu preciso tirar nota. Foi fazer as provas 9 e 10. Uma professora falou para ela assim, vem cá, por que você está fazendo supletivo? Você não tem perfil de quem faz supletivo. Supletivo é geralmente quem não estudou, passou tempo, agora precisa do emprego, exige o diploma, aí você vai lá e... Ela falou, a senhora tem 1 hora para me ouvir? A professora falou, sim, tenho. Ela começou a explicar o grande conflito entre Cristo e Satanás no céu. Cristo e Satanás, etc., a expulsão, o engano dos nossos pais, e veio o plano da redenção, que Deus quer restaurar no ser humano, a imagem de Deus que ele perdeu. E aí foi seguindo e falou, olha, a única coisa que nós vamos levar desse mundo é o caráter. E para desenvolver um caráter à semelhança de Cristo, a escola não é o melhor lugar. Em casa, estudando os 4 livros que eu estudei, que é Bíblia, Espírito e Profecia, Natureza e Deveres Domésticos. São os melhores compêndios para a gente formar um caráter para ser levado para o céu. É por isso que eu estou aqui. A professora pediu estudos bíblicos. E hoje ela é adventista do 7º dia. Amém. Faz pouco tempo. A minha esposa continua dando estudos para ela. Mas ela já se batizou. Irmãos, se foi só para converter essa alma, já valeu a pena. Ou não? Já valeu a pena. Diferentes e separados do mundo. Irmãos, nós não chamamos a atenção se nós somos iguais. A gente tem as mesmas doenças, a gente tem as mesmas ansiedades, a gente tem o mesmo jeito de comer, o mesmo jeito de se divertir, os mesmos valores. O que a gente tem para oferecer? As pessoas precisam ver que nós somos diferentes e separados do mundo e somos felizes. E amamos uns aos outros e amamos a Deus. Isso faz diferença. O que você pode oferecer para um rico, meu jovem? A gente fica olhando o cara com carrão, o cara com mansão. Para mim é igual esterco, não vale nada. Agora eu tenho uma coisa que ele não tem, se ele não tiver Cristo. Pode ser que ele tenha se tiver Cristo. Mas se ele não tiver Cristo, ele não tem paz. Paz só Cristo pode dar. E quando você se relaciona com um rico, que não precisa de nada, o que você vai oferecer para ele? Você fala para ele assim, olha, você vai entrar para a minha igreja e você vai perder 10% que você ganha por mês e um dia menos na semana. Ah, que isso, você está louco? Oferece paz, paz que só Cristo pode dar. Respeito entre a família, amor entre a esposa. Nós estamos numa fase, irmãos, que a gente está igual em tudo. Os nossos filhos são desobedientes, nossos casamentos acabam em divórcio, a gente adoece como o mundo, a gente tem a mesma ansiedade, a gente corre atrás do empreguinho e fica lutando para conseguir as coisas, e juntando, e querendo ampliar a casa, e mudar de carro, e mudar isso, e comprar um terreninho. A mesma ansiedade. O que a gente tem para oferecer? Irmão, se a gente entender a dimensão espiritual e o tempo que nós estamos vivendo, a gente não vai errar igual os judeus que não entenderam o tempo de sua visitação. A gente fica discutindo teologia. Eu vi algumas discussões de teologia aí, eu não leva a nada. Sabia que boa parte do Sinédrio assistiu à ressurreição de Lázaro? Sabia disso? Tinha membros do Sinédrio ali assistindo, porque a família de Lázaro era uma família de posses, até pela sepultura. Só rico que tinha sepultura em pedra. Pobre era no valetão. Depois que morreu mesmo, tanto faz, mas o rico ia para a sepultura. A família de Lázaro era uma família rica. E lá tinha os membros do Sinédrio prestigiando. E Jesus ressuscitou Lázaro. E o que o Sinédrio decidiu a respeito de Lázaro?
matar Lázaro e matar Jesus. Eu pergunto para vocês, eu chego com o texto do Espírito de Profecia, olha aqui, irmão, tem que ir para o campo. Gente, se a ressurreição de Lázaro não convenceu as pessoas, o texto vai convencer? Não convence, irmãos. Eu vou lá mostrar, não, porque... Mas o que convence é o Espírito Santo. A única coisa que convence o Espírito Santo, eu não tenho ilusão nenhuma de que depois dessa palestra, os meus argumentos, a minha experiência vai mover alguém? Não vai. Só o Espírito Santo. Por isso que eu peço para vocês clamarem pelo Espírito Santo. Peça para Deus dirigir. Porque argumento não convence ninguém. A gente fica brigando. Isso, aquilo. Gente, clama pelo Espírito Santo. Ele vai iluminar a mente. A gente tem que ter disposição de servir a Deus. Bom, eu encerrei essa palestra aqui, que é teológica, vamos dizer assim, doutrinária, e eu queria passar para a parte prática. Que horas são, por favor? 11h10. Isso, está ótimo, é isso mesmo. Adiantei 5 minutos ainda, hein? Era para acabar 11h15. Então eu queria, assim, dar umas dicas de como a gente encontrar uma propriedade no campo. Tem pessoas que vão lá em casa e falam assim, eu queria ver um sítio. Mas não é assim. Você vai ver, e aí? Primeira coisa que a gente orienta. Primeira coisa é joelho no chão. Tudo com oração. Tudo com oração. E Deus vai abrindo os caminhos por onde a gente deve passar. E a gente tem que cooperar com Ele. Óbvio, não vai ficar dormindo na rede e esperar que as plantinhas cresçam, não é isso. O Senhor quer cooperação do homem. Então, o que você faz? Primeira coisa, escolha a região que te interessa. Tá? Em oração, etc. Peça para o Senhor iluminar a sua mente para que região que você deve ir. Tem regiões que são caríssimas. Você vai morar aqui em Santa Isabel, em Atibaia, é 1 milhão alqueire. Aí não dá, eu pelo menos não tenho condições. Aí você vai lá para Roraima, tudo bem, lá é baratinho, mas você tem condições de ir lá? Você conhece alguém lá? Oi? Você é lá que você quer morar? Sabe o clima de lá, como é que é? Eu, por exemplo, não consigo viver no calor. Eu tenho muita dificuldade de viver no calor. Então você tem que avaliar a região que te interessa. Se é frio, se é quente, se é temperado. Nós temos algumas orientações de Deus, que não seja no litoral, que seja na região montanhosa. Então vamos seguir a orientação de Deus. Vamos procurar um sítio numa região montanhosa. A gente sabe que o clima está cada vez mais quente e não vão morar num lugar que já não vão procurar um sítio em Cuiabá, que já no tempo de frio aquilo já é 40 e tantos graus. Imagina como vai ficar. Então, nós temos alguns parâmetros para a gente escolher a região. Vamos supor que você escolheu a região lá onde eu moro, Itapeva. Região de Itapeva, sul de Minas ali. Algumas cidades, Itapeva, Cambuí, Camanducaia, Extrema, uma região tal. Escolheu a região, vai passear na região. Vai lá, visita, conversa com as pessoas, fala com um, fala com outro, visita os irmãos, fica lá na minha casa, procura mais alguém, conversa com as pessoas para ver se a região é aquilo mesmo que você imaginou, porque muitos já pode fazer pela internet. Pega o Google lá, pega coisas e vai se informando. Feita a parte de casa, agora, irmãos, isso tudo tem que ser feito em família. É bom conversar com a esposa, trocar ideia, que às vezes o marido decide que arrastar todo mundo à força, é bom que todo mundo esteja unido. Lembrando que filho não decide. Filho até fala, mas não vota. Certo? Filho só vota quando ele pagar a conta dele. Quando ele não pagar a conta dele, ele não vota. Entendeu? Eu vejo muita criança aqui mandando nos pais. Terrível. Criança não pode mandar no pai, não. Senão eles não vão aprender a obedecer a Deus. Eu não sei quem é, não sei o nome, nem lembro da cara, mas eu vejo mãe falando assim, filha, fica aí. Quando a mãe, filha está atrás. Você não falou para ela ficar ali? Ela fez atrás. Não aconteceu nada. Como? Te desrespeitou e não aconteceu nada. Filhos têm que aprender a obedecer. Filho segue o pai e a mãe. Eles pagam por alguma coisa? Não, tem que obedecer. Não é para ser ditador, não é para ser cruel, não. Tem que explicar, filhinho, você segue o papai e a mamãe, para onde eu for, mesmo que ele tenha 18 anos. Quem paga as contas dele? O pai e a mãe? Obedece o pai e a mãe. Se você quiser ser independente, você se vira. Paga as suas continhas, lava a sua roupa, cozinha a sua comida. Você é sempre bem-vindo na nossa casa. Mas aqui dentro,
né? Tem um ditado que diz assim, como é que é? Esse é um, mas eu estava lembrando de outro assim, come do meu feijão, está debaixo do meu cinturão. Então, assim, é um ditado meio... mas a gente tem que entender que a decisão é em família. Lembrando que os filhos podem até opinar, você ouve os filhos, lógico, mas eles não votam. Pode ser, de repente, o filho tem até uma ideia boa que se aproveita, tal, sem problema algum, é bem-vindo. Mas aí, vai lá, passeou com a família, escolheu, essa é a região, e agora? Escolheu a região, tal. Como é que você vai fazer? Veja, se você vai comprar um sítio, tem que ver o limite da sua compra. Você tem 200 mil, não vai procurar sítio de 1 milhão. Você pode procurar até de 400, às vezes sai pela metade do preço. Você tem casa para trocar, procura aqueles que vão oferecer, que aceitam troca. De preferência, não vão para a imobiliária. As pessoas correm para a imobiliária. Eu sou corretor de imóveis, nunca atuei, mas tirei o CRES para o meu pai trabalhar e acabo pagando isso. Mas não procurem corretor de imóveis, porque os bons negócios, os melhores negócios, não chegam na imobiliária. Alguém faz antes. Se está na imobiliária é porque estava difícil para vender e tal. E a imobiliária já coloca o preço lá dela com a porcentagem em cima. Até acha coisa imobiliária, mas os melhores negócios é no boca a boca. Então você vai começar a procurar, se informa com um vizinho, com outro, eles apontam. Você vai, faz uma planilhazinha, tira foto, leva a família e vai anotando. Vê, classifica um monte de coisa. Primeira coisa que se vê num sítio. Quem sabe qual é a primeira coisa? Água. Água, a primeira coisa é água. Se não tem água, meu amigo, tem jeito. Ah, você faz um poço, tá legal, bom. Poço precisa de energia para tirar água. Ah, o poço artesiano, daqui uns dias eles vão cobrar até já estão cobrando já, põe relógio do poço artesiano para você pagar água, porque o subsolo, os recursos minerais do subsolo é do governo, não são nossos. Se tiver petróleo no seu terreno, não é seu não. Bom, tem que ver se tem água. Depois, achou, foi lá o sítio no tempo da seca. É bom ver se tem água na época da seca, porque na época da chuva tem nascente que não é perene. Então você tem que, se você não pode demorar tanto tempo assim, pergunta para os vizinhos. Melhor coisa para informar sobre um sítio é falar com os vizinhos. Achou um sítio que você gostou? Conversa com os vizinhos. Um amigo meu que está até aqui, aliás, o palestrante, ele achou um sítio em São Miguel Arcanjo. Eu achei um sítio maravilhoso, rapaz. 2 casas, oficina, o cara deixa com ferramenta, com tudo, 4 alqueires, passa água no meio, plantado pomar, 130 mil. Eu falei, Aí tem. 130 mil? Rapaz, sei não. Não, é que o homem está idoso, não sei o quê, quer ir para a cidade. Você vai comigo? Vou. Aí chegamos lá, ele falou, o sítio é aquele. Eu, não vamos para o sítio não, vamos para o vizinho. Passamos em frente ao sítio, fui no vizinho. O vizinho estava comendo melancia do lado de fora com a família. Esse povo de sítio é uma benção, eles são muito hospitaleiros. Gente, sítio, até os cachorros são hospitaleiros. Eu nunca vi um cachorro de sítio avançar nas pessoas. Eles fazem aquele alarde para avisar o dono, mas eles vêm abanando o rabo. Até o cachorro tem um espírito diferente, é uma benção. Aí chegamos lá, o cara já chamou, vem aqui comer melancia com nós e tal. Já descemos ali e prosear. Né? Tem que conversar, como é que é, você está aqui há quanto tempo, papá, e como é que é a região? Falei, rapaz, aqui já foi bom, mas agora, aqui está empesteado de ladrão. Eu falei, é mesmo? Ué, aqui, ó, sítio aqui, aí apontou para o que meu amigo ia comprar, isso aqui, ó, não pode sair de casa, já roubaram eles 4 vezes, saiu de casa, o ladrão leva tudo. Um viaja, outro fica, não pode deixar sem ninguém. E como é que é de água aqui? Ah, depois que plantaram aqueles eucaliptos ali, uma fazenda de eucalipto, depois que plantaram aqueles eucaliptos aqui, ó, a nascente secou. Ah, tá vendo aquele buraco lá? Ali era a nascente, estava sequinho, no vizinho também. Falei, mas tem o rio. Falei, mas esse rio, eu não vou dizer a palavra que ele disse, mas esse rio aqui está contaminado. Ele usou outra palavra. Esse rio aqui passa pela estação de tratamento de esgoto. Irmão, você quer um sítio que tem ladrão, está pertinho do asfalto, 4 km do asfalto, que a nascente secou, do lado tem uma fazenda de eucalipto,
e que a única água que passa nele passa pela estação de tratamento de esgoto. Que eu não sei se tudo é tratado, se parte fica na água, parte não fica. Aqui na cidade. Hã? Tá perto aqui na cidade. Você quer um sítio desse por 130 mil? Eu não quero nem dado. Então você tem que conversar com os vizinhos. E oração, que o Senhor vai abrir nos olhos. Outra coisa que tem que ver. O que você precisa prestar mais atenção num sítio são coisas que você não pode mudar. Às vezes a gente presta muita atenção em coisas que a gente pode mudar. Ai, tem uma casa bonita. Casa você constrói, você reforma, você pinta, você muda. Pensa no que você não pode mudar. Topografia do sítio. Ah, o sítio é lindo, mas é tudo assim, ó. Não tem um palmo para você, tudo ruim. Tem que ter uma área que você possa plantar, a terra tem que ser boa. Eu fiz 4 artigos que está no vidacampestre.com.br. vidacampestre.com.br. Dicas para comprar um sítio. Dicas para mudar-se para o campo. Lá tem 4 artigos falando bem detalhados que eu estou sumarizando agora. Mas você precisa procurar acesso. Você pode mudar o acesso? Você vai mandar fazer uma estrada para o sítio? Não vai. O acesso tem que ser razoável. Um amigo meu do Espírito Santo comprou um sítio. Ah, o sítio dos meus sonhos. Achou lindo, maravilhoso. Comprou um sítio, vendeu a casa dele e comprou um sítio. Quando entrou a chuva, 1,5 metro d'água, não conseguia sair de casa. Na estrada que sai do sítio, 1,5 metro, tinha que comprar barco, sítio com barco, sei lá. Então você tem que saber como é que é na seca, como é que é na chuva. Hã? Aprenda a nadar. É, exatamente. 6 meses, ele fica ali sem sair de casa. Bom, então você saber o acesso, coisas que você não pode mudar. Tipo da terra, se a terra foi de cultura, que nem nós compramos o sítio sem prestar atenção nisso. Era sítio de plantação de batata, 5 anos para recuperar a terra. Envenenada. Eu liguei para a Associação Brasileira dos Plantadores de Batata para saber o que fazia com as batatas que o camarada largou lá. Ele colheu batata, mas deixou um tanto sem colher porque não tinha preço. Era mais caro colher do que o preço da batata e ele largou lá. E eu falei, o que eu faço com isso aqui? Se o cara não colheu, que é do ramo, eu aqui. Sim, mas comer quanto de batata, hein? 1 tonelada de batata? Aí eu liguei lá para a Associação dos Plantadores de Batata, que é em Itapetininga, e falei com o agrônomo. Falei, o que eu posso fazer com essa batata? Eu posso arar em cima para fazer adubo? Ele falou, não faça isso não, que você vai envenenar a tua terra. Eu falei, mas é batata de comer. Ele falou, não, é essa mesmo, ela concentra o veneno, não faz isso não, você não vai plantar mais nada aí. Colhe e joga no aterro sanitário, num lugar longe. Senão, essa é a batata que a gente come. Entendeu? É, batata inglesa. É, batatinha, essa bonitinha. É, essa batatinha inofensiva. É. Então, conclusão. 5 anos gastando para voltarem as minhocas, voltarem os micro-organismos para a terra hoje. Hoje minha terra, graças a Deus, é uma terra viva. A gente não usa veneno. Então você tem que ver isso.